Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Trapaceiro. Capítulo 421. Essa é toda a bagagem? Sim, nosso orfanato não é um lugar rico. Temos apenas algumas roupas e roupas de cama para as crianças. Kazuyama Jeko olhou para as crianças na carruagem. Todas elas encaravam a paisagem lá fora com curiosidade, e um traço de tristeza brilhou em seus olhos. Essas crianças eram todas órfãs do campo de batalha, assim como Yaiko e os outros. Mas ao contrário de Yaiko, elas não tiveram a sorte de conhecer Jiraiya. Ainda assim, as coisas não estavam tão ruins agora. Pelo menos eles tinham encontrado Orochimaru. Isso devia valer alguma coisa, certo? Pensando na aparência assustadora de Orochimaru, Kazuyama achou que deveria avisá-lo para não assustar as crianças quando chegassem em Takigakure. Que cara é essa? Nono Yakushi percebeu a expressão preocupada de Kazuyama e não pôde deixar de sentir curiosidade. Ele balançou a cabeça, afastando os pensamentos estranhos, e mordeu o dedo. Técnica de invocação. Com uma nuvem de fumaça branca, a atenção de todos se voltou para o local, apenas para gritos irromperem no segundo seguinte. Que cobra enorme! É aterrador! Ah! Socorro! A cobra vai nos comer! Kazuyama! Mamba Negra! Sim, ele havia convocado a Mamba Negra, a mais rápida entre elas. Calma, seus pirralhos, não é nenhuma cobra devoradora de homens. É só meu animal de estimação, entenderam? Kazuyama olhou para as crianças em pânico, subitamente dominadas pela situação. Até mesmo o líder do comboio parecia apavorado ao ver a serpente de vários metros de comprimento. Apenas os olhos de Nono brilharam. Uma cobra gigante, invocada por meio de ninjutsu. Sem dúvida a aluna de Orochimaru. Ei, não vê que você assustou as crianças até elas chorarem? Apresse-se e vá para Takigakure. Diga ao meu sensei para construir um local ao redor do laboratório dele. E avise-o que eu trouxe o assistente que ele queria. Diga a ele para vir aqui e nos receber. Kazuyama não estava tentando causar problemas, mas algo parecia estranho. Estava tudo muito silencioso. Dado o caráter de Danzou e da divisão raiz, não havia como eles deixarem Nono administrar um orfanato livremente ali. Pelo que ele sabia, cada movimento que faziam já estava sendo relatado a Danzou. Ele precisava sair da Terra do Fogo o mais rápido possível. Se Danzou realmente enviasse pessoas, nem ele sairia ileso. Tique, toda vez que você me chama, é para fazer o seu trabalho sujo. Eu recebo algum pagamento por isso? Sem pagamento, sem entrada. Mamba Negra estalou a língua e se enrolou, exibindo uma expressão e um tom perturbadoramente humanos que assustaram a todos novamente. Kazuyama o chutou sem hesitar. Sai daqui. Onde você encontrou isso? Agora quer ganhar alguma coisa? Pare de andar tanto com Manda, ele é uma má influência. Você costumava ser uma cobra tão decente. Agora se apresse e chegue logo a Takigakure. Ande. Ou pedirei a Quien e aos outros que lhe deem uma lição. Pedir uma recompensa assim que apareceu fez Kazuyama se lembrar demais de Manda, a invocação de Orochimaru, que não movia um rabo sem receber algo em troca. Mas isso porque Orochimaru o mimava. Se fosse Kazuyama, ele não daria a mínima. Manda, eu juro, a culpa não é minha. Eu não ensinei isso a ele. Não vou assumir a culpa. Quien, O que foi isso, Manda? Manda, nada, Quien. Você tem razão, a culpa é totalmente minha. Mamba Negra deslizou para o lado, esfregando o lado machucado, e lançou a Kazuyama um olhar de impotência. Tudo bem, eu vou. Mas eu já estou te dizendo, isso não é. Ei, estou indo. Só largue a espada. Kazuyama já havia desembainhado sua espada. Desde que adquirira a técnica de Kenjutsu Shishigami, ele carregava a espada Kusanagi na cintura. Isso lhe conferia um ar um tanto elegante. Orochimaru fugiu. Que medo. Diretor, estou com medo. As crianças suspiraram de alívio quando a Mamba Negra desapareceu. Nono sorriu gentilmente e rapidamente entrou na carruagem para confortá-las. Kazuyama só conseguiu suspirar de exasperação. Vamos continuar em frente. Quanto mais cedo sairmos da Terra do Fogo, mais cedo poderemos relaxar. Tudo bem, se você diz. Mas por que tanta pressa? Está preocupado com alguma coisa? Fiel à sua experiência, Nono percebeu imediatamente a inquietação de Kazuyama. Seus próprios pensamentos se voltaram para a divisão raiz. Mesmo tendo-os deixado, ela sabia que não estava completamente segura. Está tudo bem. Não se preocupe, continue andando. Kazuyama impulsionou o comboio para frente, sem saber que uma pequena equipe os observava à distância. As máscaras sinistras e os mantos negros os identificavam claramente. O que fazemos? Aquela mulher está tentando fugir. O cara que está com ela tem que ser Kazuyama Jeko. Como eles acabaram juntos? Havia 4 ninjas da divisão raiz, claramente um esquadrão. Eles observavam Kazuyama e Nono à distância. Não podemos chegar muito perto. Aqueles dois são espertos. Se não fosse pela técnica secreta do clã Yamanaka, nós nem sequer seríamos capazes de monitorá-los. Os 3 olharam para o companheiro de equipe encostado em uma árvore, o do clã Yamanaka. No alto do céu, uma águia circulava furtivamente, tentando ao máximo não ser notada. Após um longo tempo, a águia subitamente sacudiu a cabeça e voou em outra direção. Confirmado. São Kazuyama Jeko e Nono Yakushi. Eles estão indo para o norte. Parece que estão tentando sair da Terra do Fogo. Não faço ideia de para onde eles estão indo. Finalizando a técnica de transferência mental, o ninja Yamanaka se espreguiçou um pouco e, em seguida, relatou solenemente o que tinha visto. Os outros franziram a testa. Kazuyama Jeko, hein? Ele não é alguém com quem se deva mexer. Lord Danzou deu ordens estritas. Nenhum contato a sós com ele. Então, o que fazemos agora? Devemos reportar o ocorrido ou tentar impedi-los? Eles estavam encurralados. Nenhum deles era tolo, sabiam exatamente o quão forte Kazuyama era. Qualquer ninja que se destacasse no campo de batalha não era fácil de derrotar. A águia respondeu. Os demais venham comigo, continuaremos seguindo. Se eles realmente estão tentando sair da Terra do Fogo, temos que impedi-los. Contanto que consigamos atrasá-los por um tempo, reforços chegarão. No fim, eles tomaram uma decisão. Afinal, tinham uma missão. Se seus alvos escapassem de sua vista, enfrentariam punição mesmo que retornassem à divisão raiz. Capítulo 422. Apesar de viajarem a toda velocidade e terem um grupo de crianças a reboque, Kazuyama Jeko e sua equipe finalmente chegaram à cidade mais ao norte do País do Fogo após 2 dias. Ao pôr do sol, Kazuyama providenciou para que todos descansassem. Ele até levou as crianças para tomar banho, incluindo Nono Yakushi. Vou pular essa parte.
Estamos prestes a sair da Terra do Fogo. Vou comprar algo para as crianças. Esqueça isso. A Terra das Cachoeiras tem tudo. Apenas descanse bem e partiremos ao amanhecer. Kazuyama estava na estrada havia vários dias e estava completamente exausto. Ele precisava descansar bem. Na fonte termal, Kazuyama encostou-se a uma rocha, desfrutando do calor reconfortante que dissipava seu cansaço. Hahaha. Tio Kazuyama, venha brincar com a gente. Sim, vamos lá. Infelizmente, o grupo de pestinhas perturbou a tranquilidade, transformando a serena fonte termal em um parque de diversões. Sentindo-se impotente, Kazuyama só pôde tomar um gole de vinho e tentar ignorar as travessuras das crianças. Assim que ele estava relaxando, a voz de Shoumei ecoou repentinamente em sua mente. Kazuyama, você não está sendo muito complacente? Não sente que algo está errado? Shoumei, o que você quer dizer? As palavras repentinas de Shoumei fizeram Kazuyama parar, uma onda de inquietação subindo em seu coração. De jeito nenhum. Ele estivera em alerta máximo durante toda a viagem, constantemente atento ao que acontecia ao seu redor. Não percebera ninguém o seguindo. Você não notou nada de incomum? Como aquela águia no céu. Está circulando por ali há muito tempo. Embora às vezes se afaste, outra logo toma o seu lugar. Kazuyama olhou discretamente para o céu e, como Shoumei havia dito, avistou uma águia. Estava quase escuro, mas havia uma águia voando por cima? Droga. Ele estava tão concentrado no que o rodeava que não percebeu isso. A técnica secreta do clã Yamanaka, troca de corpo e mente, podia controlar não apenas pessoas, mas também animais. Droga. Ele não esperava que a divisão raiz enviasse alguém do clã Yamanaka. Ei, crianças, arrumem suas coisas depressa. Vamos embora. A expressão de Kazuyama tornou-se séria. Se possível, ele realmente não queria confrontar a divisão raiz. Afinal, todos eram da mesma aldeia. Qualquer conflito interno seria, sem dúvida, reportado aos superiores. Se isso acontecesse, Danzou teria um motivo para agir contra ele. Ele tinha um plano para lidar com a situação, mas era, bem, não muito humano. Inicialmente, as crianças pensaram que Kazuyama estava brincando. No entanto, ao verem a expressão séria em seu rosto, pararam imediatamente de brincar e se prepararam rapidamente. Nono, saia depressa. Há um problema. Kazuyama estava de pé junto à fonte termal, chamando por Yakushi Nono. Logo em seguida, o grupo saiu da fonte termal e retornou à pousada. O que houve? Aconteceu alguma coisa? A divisão raiz está chegando. A expressão de Nono Yakushi mudou. Essa era uma notícia terrível. Não, a pior notícia possível. Não se preocupe. Eu já tenho um plano. Vamos agir agora. Não precisamos continuar na estrada. Vou usar a técnica do Deus Voador do Trovão para mandá-los embora. Quanto à divisão raiz, bem, já que estão aqui, não vão embora. A expressão de Kazuyama mudou subitamente, emanando dele um indício de intenção assassina. Isso assustou Nono. Embora soubesse que Kazuyama era poderoso, essa intenção assassina ainda surpreendeu. Kazuyama estendeu lentamente as mãos, colocando-a sobre Nono e uma criança. No segundo seguinte, os dois desapareceram. Logo em seguida, Kazuyama liderou a equipe para partir novamente, dirigindo-se rapidamente para os fundos da cidade. Ele nos encontrou. O que devemos fazer? Continuar a perseguição? Ou... O ninja do clã Yamanaka perguntou novamente, mas Kazuyama e os outros já haviam partido. Era evidente que ele os havia descoberto e estava com pressa para ir embora. Vamos bloqueá-los na fronteira da Terra do Fogo. Ok. Os 3 membros da divisão raiz agiram rapidamente, preparando-se para interceptar Kazuyama e seu grupo. Segundo suas estimativas, seus colegas da divisão raiz já devem estar a caminho. Eles só precisavam contê-los por um tempo. Não muito longe da fronteira do País do Fogo, Kazuyama e seu grupo ainda seguiam apressadamente em frente. Quando estavam prestes a cruzar a fronteira, um grosso tronco de árvore caiu repentinamente à sua frente, bloqueando a passagem do comboio. Já faz tanto tempo que estamos te acompanhando, e finalmente você apareceu. Pensei que você tivesse desistido. O tom de Kazuyama era muito calmo, como se não fosse ele quem estivesse sendo interrompido. No entanto, seu olhar estava fixo no tronco da árvore. 3 ninjas da divisão raiz apareceram diante do comboio sob seu olhar. Através de suas máscaras, Kazuyama percebeu que suas expressões eram muito sérias. Kazuyama Gecko, você está traindo a vila abertamente. Volte conosco agora e aceite a investigação da divisão raiz. Kazuyama deu uma risada alta, uma risada repleta de desprezo. Traição? Como foi que eu traí a aldeia? Será porque eu acompanhei um grupo de órfãos? Diante da réplica de Kazuyama, o membro da divisão raiz gritou asperamente. Nono Yakushi era originalmente membro da divisão raiz. De acordo com os regulamentos da divisão raiz, mesmo aqueles que saíram não podem deixar a Terra do Fogo. Você ajudou a deixar a Terra do Fogo, o que é uma traição flagrante à aldeia. Agora volte conosco. Ao ver isso, Kazuyama não disse nada, apenas olhou friamente para os 3 membros da divisão raiz à sua frente, e depois lançou um olhar para Nono Yakushi ao seu lado. Nono Yakushi saiu lentamente da fila, tirou os óculos e então revelou um sorriso muito estranho. Então, você quer que eu fique? Fico imaginando como você pretende me manter aqui, hehehe. Uma aura sinistra emanava de Nono Yakushi, e os 3 membros da divisão raiz à sua frente sentiram-se repentinamente desconfortáveis. Mas já era tarde demais. Uma dúzia de longas serpentes surgiu repentinamente das mangas de Yakushi Nono e atacou os 3. Droga, você não é Nono Yakushi. Hehehe, você descobriu. Nono Yakushi riu baixinho e continuou a exercer força com ambas as mãos, enviando inúmeras cobras em direção aos 3. Libertação da Terra. Muralha no estilo da Terra. A parede de terra bloqueou temporariamente as cobras, mas apenas por um instante. No segundo seguinte, estilhaçou-se em pedaços, e Nono Yakushi avançou, seu corpo inteiro como uma lâmina afiada. Capítulo 423. Droga, essa técnica. Você é o Orochimaru. Como membros da divisão raiz, eles possuíam instintos aguçados. Esse golpe em mãos da serpente sombria ocultas era algo que apenas 2 pessoas em todo o mundo ninja conseguiam executar. Orochimaru e seu discípulo. E o nível de maestria demonstrado não deixava dúvidas. Tinha que ser o próprio Orochimaru. Hehehe, não foi uma reação ruim. Se você demorasse mais para me reconhecer, eu sinceramente sentiria pena do Danzou. Mas já que vocês descobriram, isso significa que todos vocês têm que morrer aqui hoje. Vocês viram algo que não deveriam ter visto. Os 2 membros da raiz trocaram um olhar. Um deles deu um passo à frente. Orochimaru, você achou que viemos despreparados?
Ele rapidamente formou selos de mão, liberando uma nuvem de fumaça. Num instante, clones de sombra se espalharam ao redor deles. A técnica de ocultação na névoa combinada com clones das sombras, um clássico da raiz. Suas táticas eram sempre traiçoeiras, focadas em emboscadas e assassinatos, jamais oferecendo aos inimigos uma luta justa. Orochimaru zombou com desdém. Você acha que esses truques baratos vão funcionar comigo? Com alguns selos de mão rápidos, as serpentes invocadas começaram a se dispersar como haviam sido ordenadas, formando uma barreira defensiva ao redor de Orochimaru. Qualquer um que ousasse se aproximar seria despedaçado pelo enxame. Este era Orochimaru, um dos lendários Sannin, forjado em inúmeras batalhas. Eles realmente pensaram que uma pequena névoa poderia contê-lo? Para dizer de forma bem direta, Orochimaru havia lutado em mais guerras do que essas crianças tinham visto mulheres. Os 3 agentes da raiz invocaram 3 clones cada. 9 figuras no total atacaram as cobras de Orochimaru, golpeando-as com o Kenjutsu ao estilo de Konoha. Droga, não conseguimos conter. Formação em escudo. Usem a técnica. Um deles quase tremia de frustração. Sua espada estava prestes a se quebrar, mas as serpentes continuavam vindo incessantes e implacáveis. Forçado a recuar, ele se voltou para seus companheiros de equipe. Entendi. Liberação relâmpago. 4 pilares do confinamento. 4 enormes pilares de pedra irromperam do chão, aprisionando Orochimaru em seu interior. Trovões se bombaram entre eles, crepitando com força mortal. Outro membro da raiz deu sequência com seu próprio jutsu. Liberação de água. Torrente impetuosa. Eles eram claramente bem treinados em técnicas combinadas, usando água para conduzir eletricidade, amplificando a letalidade de ambos os ataques. Orochimaru apenas sorriu, imóvel, enquanto os relâmpagos e a água o envolviam completamente. Enquanto isso, o agente do clã Yamanaka formava os selos de mão para sua técnica secreta. Arte Ninja, técnica de perturbação da mente e do corpo. As técnicas desse clã visavam a psique. Essa em particular perturbava a mente e as ações do alvo. Mesmo que ele permanecesse consciente, podia ser forçado a agir contra sua vontade. A coordenação da equipe foi impecável. Paralisar o corpo com relâmpagos, atingir a mente com o jutsu de Yamanaka. A maioria dos ninjas não teria a menor chance. Infelizmente para eles, Orochimaru não era como a maioria dos ninjas. A expressão do ninja Yamanaka mudou rapidamente. Seu jutsu havia sido lançado, mas não estava surtindo efeito. Ele não conseguia sentir a mente de Orochimaru. Tem alguma coisa errada. Ele não está lá dentro. O que? Os outros ficaram boquiabertos. Tinham encurralado Orochimaru, ou pelo menos era o que pensavam. Nem sequer notaram quando ele escapou. Hehehe, não está ruim, mas não está bom o suficiente. Danzou não te ensinou a não se deixar enganar pelas aparências? Nem dava para perceber que era um clone das sombras. De repente a voz de Orochimaru soou atrás deles, vinda da direção da carruagem. Lá estava ele, casualmente ao lado de Kazuyama, com o rosto cheio de deboche. Ele não tinha se esforçado nem um pouco. Tenho que dizer, sensei, o senhor está realmente brincando com eles. Há algum problema? Não. Você é o sensei, você dá as ordens. Kazuyama deu de ombros. Não se incomodava, apenas estava acostumado a resmungar. Ele estava prestes a dizer a Orochimaru para parar de brincar, mas então se lembrou. Se não fosse por Danzou, eles não estariam nessa situação. Então, ele simplesmente deixou para lá. Hehehe, Kazuyama, você não vai ajudar? Claro que não. Tem que ser você, velho. Assim, se a raiz aparecer, eu já tenho a minha história. Ele deu uma risada sombria. Meu sensei sem coração. Ele nem sequer poupou seu discípulo. Lutei com tudo que tinha. É verdade que não salvei ninguém, mas fiquei gravemente ferido. A risada de Kazuyama era baixa e distorcida. Suas palavras fizeram os 3 ninjas da raiz empalidecerem instantaneamente, até mesmo Orochimaru ficou em silêncio. Isso sim foi verdadeira astúcia. Seu desgraçado. Lord Danzou não vai deixar você escapar impune. Ele não vai? Não me faça rir. Se vocês estiverem todos mortos, o que ele vai fazer? Me assombrar? A voz de Kazuyama era gélida. Num piscar de olhos, ele e Orochimaru desapareceram. Antes que os membros da raiz pudessem reagir, 2 vozes frias ecoaram de cima. Muitas mãos de serpentes sombrias escondidas. Uma chuva de cobras caiu do céu. Liberação de água. Formação de parede de água. Eles lançaram o jutsu defensivo por reflexo, mas foi inútil. As serpentes poderosas o suficiente para esmagar pedra, atravessaram a parede de água com facilidade. Caramba! Dispersem-se. A defesa deles falhou. Sem outra opção, os 3 se separaram e fugiram em direções diferentes. A retirada deles foi perfeita, eles sabiam que estavam em desvantagem. A única esperança era escapar e voltar para dar notícias. Mas ninguém escapou da técnica do deus voador do trovão. Não adianta correr. Fique aqui. Shvip. A voz de Orochimaru cortou o ar quando Kazuyama o teletransportou para frente com o deus voador do trovão. A espada Kusanagi reluziu, e a vida do ninja Yamanaka terminou em silêncio, rápido demais para que ele pudesse dizer uma última palavra. Com um abatido, Kazuyama se virou para os outros 2 ninjas em fuga. Um sorriso malicioso surgiu em seus lábios. Corem, não os deixe escapar. No instante seguinte, uma onda sonora invisível irrompeu do subsolo. Os 2 membros da raiz que tentavam fugir foram atingidos pela explosão, paralisados instantaneamente. A força sônica devastadora os fez cair de joelhos, agarrando a cabeça em agonia. Hehehe, Corem da caverna Ryushi, hein? Ouvi dizer pela Manda que cada um deles tem habilidades especiais. Parece que a deixado som. Orochimaru umedeceu os lábios, espada em punho, com um sorriso sombrio e venenoso. Capítulo 424. Manda? Talvez ele tenha apanhado muito das 4 irmãs Kirin. Afinal, a situação de Manda na caverna Ryushi era bem deplorável. Corem pode não ser a mais forte, mas sua habilidade com o som é única. Afinal, ela é uma cascavel. Kazuyama Gekko esboçou um leve sorriso enquanto caminhava em direção aos 2 membros da raiz, agora caídos e imóveis. Orochimaru seguiu de perto. Correr? Por que você não está correndo agora? Tis. Tentando escapar bem na nossa frente. O que você estava pensando? Não seria mais fácil simplesmente aceitar a morte? Kazuyama jogou os 2 juntos com um tom de desprezo evidente. Orochimaru deu uma risadinha e estendeu a mão. Uma lâmina de vento invisível surgiu e pôs fim a tudo instantaneamente. A cena foi brutal. Liberação de vento. O cortador de vento, quando usado por Orochimaru, não era apenas forte, era excessivo. A quantidade e a força das lâminas deixaram os corpos irreconhecíveis. Nem mesmo Kazuyama conseguiu conter o desconforto diante da carnificina. Quando se tratava de crueldade, seu sensei ainda era imbatível. O máximo que Kazuyama teria feito era uma morte limpa, uma lâmina por pessoa. Muito bem, deixem os perseguidores
seguidores da raiz comigo. Sensei, volte. Afinal, encontrei um assistente para você. E quanto àquelas crianças, não se meta com elas. São todos órfãos de guerra. Se você realmente precisa de cobaias, deixe-me capturá-las para você. Kazuyama lembrou Orochimaru mais uma vez. Ele não queria que seu professor realmente enveredasse por um caminho sombrio. Orochimaru olhou para ele. Relaxa. São só crianças. Eu não vou tocar nelas. Além disso, vou ensinar-lhes algumas técnicas de autodefesa. Quem sabe talvez se tornem meus guardas leais no futuro. Com a garantia de Orochimaru, Kazuyama ficou satisfeito. Ele estendeu a mão direita, fazendo com que Orochimaru franzisse a testa confuso. Vamos lá, me entregue sua espada Kusanagi. Para que você quer isso? Kazuyama revirou os olhos. Nem se deu ao trabalho de responder, apenas agarrou a espada Kusanagi. Sem hesitar, cortou o próprio braço 2 vezes e depois se apunhalou no estômago. O sangue jorrou imediatamente. Orochimaru ficou paralisado em choque, enquanto Kazuyama fez uma careta de dor. Ai droga, isso doeu mais do que eu imaginava. Ainda bem que não deixei escapar nada importante. Isso poderia ter sido muito ruim. Orochimaru avançou para sacar a espada, mas Kazuyama o impediu com um gesto de mão. Deixe isso para lá. Vá embora logo. Eu ficarei com a sua espada por enquanto. Devolverei assim que puder. Dessa forma, mesmo que a divisão raiz apareça, terei uma desculpa. Eu direi, meu cruel sensei emboscou seu amado aluno e o deixou gravemente ferido. Mas Kazuyama Gekko reagiu, afastou seu mestre perverso e ficou com a lendária espada Kusanagi. Ótima história, não é, sensei? Kazuyama forçou um sorriso lamentável, com sangue ainda escorrendo do ferimento. Mas ele não se importava. Shomei já estava atenuando a dor. Como o Jinchuriki, ele podia se recuperar facilmente de ferimentos como esse e podia curá-los em minutos, se quisesse. Ainda assim, suas palavras deixaram Orochimaru completamente sem palavras. Tudo bem. Se você já chegou a esse ponto, não vou discutir. Mas é melhor você me devolver a espada. Entendeu? Orochimaru encarou a lâmina cravada na barriga de Kazuyama. Aquela era sua Kusanagi, sua arma favorita. Ele não ia simplesmente entregá-la. Kazuyama já havia lhe tomado uma. Não se preocupe. Eu já tenho um. Não preciso do seu. Agora vá. Encontro você em Takigakure mais tarde. Orochimaru acenou com a cabeça e desapareceu, deixando Kazuyama para terminar o ato. Ele espalhou sangue pelas roupas e pelo corpo, tentando parecer brutal e destroçado. Com a espada cravada no estômago, o efeito era convincentemente macabro. Corrin, você tem certeza de que os perseguidores estão perto? Isso ainda dói muito. Ele havia pedido a Corrin anteriormente que ficasse de olho nos reforços da raiz. Sua habilidade de detectar vibrações subterrâneas a tornava o sistema de alerta precoce perfeito. Eles estão quase lá. Chegarão em breve. Ótimo. Obrigada, Corrin. Diga à cobra que trarei algo para vocês duas quando visitar a caverna Ryushi. Corrin ficou mais do que feliz em ajudar em troca de comida. Ela se dissolveu de volta na terra, retornando à caverna Ryushi. Kazuyama, você é louco. Você é tão cruel consigo mesmo? Tis, eu realmente te subestimei. A voz de Shomei ecoou em sua mente repleta de escárnio. Kazuyama deu uma risadinha. Shomei, segure meu corpo firme. Eu estou com muita dor, tá bem? Relaxe. Comigo por perto. Mesmo que suas entranhas se espalhem, você não vai morrer. Nisso Kazuyama tinha plena confiança. Pouco tempo depois, 2 esquadrões da Anbu chegaram ao local, 8 membros no total. Ao avistarem o campo de batalha, ficaram visivelmente atônitos. Sangue por toda parte, cadáveres de cobras espalhados pelo chão. E Kazuyama Gekko, encostado em uma roda de carroça, com aparência de estar meio morto. Capitão, isto. Salvem no primeiro. Quanto aos nossos camaradas caídos, enterre-nos aqui. A expressão do líder do esquadrão era sombria, mas quando viu que Kazuyama ainda respirava, deu a ordem para que o tratassem imediatamente. Isso pegou Kazuyama de surpresa. Ele pensou consigo mesmo. Esses não são agentes da raiz. Kazuyama Gekko, sou o capitão do 2º Esquadrão Anbu. Como vai você? E as pessoas do orfanato? Ug, cough, cough. Chegou a hora de vender a apresentação. Kazuyama tossiu sangue com a voz fraca e trêmula. Cough. Orochimaru me emboscou. A menção do nome de Orochimaru deixou os Anbu atônitos. Ele não era o professor de Kazuyama? Eu o considerava um mentor, hehe, e ele me apunhalou pelas costas. Kazuyama murmurou entre dentes cerrados com o sangue ainda escorrendo enquanto relatava a emboscada. O ninja médico do esquadrão começou a tratar seus ferimentos. Ao ver a gravidade dos ferimentos, o médico estalou a língua em descrença. Aquela espada em seu abdômen, se tivesse errado por um tris, Kazuyama teria morrido na hora. O capitão da Anbu franziu profundamente a testa. Eles haviam sido enviados diretamente pelo Kage e até impediram que funcionários da raiz interferissem. Agora, com o que estavam vendo, ficou claro. A deserção de Orochimaru não era algo trivial. O fato de ele ter atacado até mesmo seu próprio aluno. Essa situação era muito pior do que o esperado. Eles tiveram que retornar imediatamente à aldeia e relatar tudo. Capítulo 425. Graças ao tratamento do ninja médico, Kazuyama Gekko se recuperou naturalmente. Quando a outra pessoa retirou a espada Kusanagi do abdômen dele, ai, isso doeu. A dor fez Kazuyama estremecer. Desde que dominara seu Kekkei Genkai e a técnica do deus voador do trovão, ele quase não sofrerá golpes. Afinal, seu lema era segurança em primeiro lugar, fuga em segundo. Quanto a derrotar inimigos, Tic, isso não era para ele. Essa espada, é mesmo a espada Kusanagi do Orochimaru, né? Ele nem sequer levou isso consigo? O ninja médico olhou para a espada Kusanagi em choque. Aquela era uma lâmina lendária, afiada como uma navalha imortal. Mesmo ele, um curandeiro, sentiu uma sensação avassaladora de poder apenas por segurá-la. Mas um segundo depois, Kazuyama o recuperou com a velocidade de um raio. Ei! Que diabos? Você está me assaltando agora? Escuta, eu sei que você cuidou dos meus ferimentos, mas esta espada é minha. Bem, não é exatamente um troféu, mas tanto faz. Eu me machuquei por ela, então é minha. Seu rosto estava contorcido pela perda de sangue e pela dor, mas o brilho ganancioso em seus olhos deixou todos ao redor atônitos. As pessoas já tinham visto tipos gananciosos e covardes também, mas alguém que fosse ambos e ainda estivesse disposto a arriscar tudo pelo lucro? Isso era raro. Eu arranquei isso do meu maldito sensei à força. Ele ousou me emboscar. Se eu não tivesse reagido a tempo, aquela facada teria arrancado meu rim fora. Espere só, um dia, eu me vingarei. A voz de Kazuyama era feroz. Seu rosto estava pálido, mas sua sede de sangue fez o Anbu estremecer. Muito bem, Bottle, como está o estado dele? O ninja médico chamado Bottle assentiu com a cabeça. Graças ao seu tratamento, os ferimentos de Kazuyama haviam se
cicatrizado. E surpreendentemente, embora os ferimentos parecessem graves, na verdade não representavam risco de vida. A maioria dos golpes não atingiu pontos vitais. Ele apenas perdeu muito sangue, só isso. Ótimo. Estamos voltando para a vila. Isso precisa ser relatado ao Lord Okage imediatamente. Divisão Raiz. Tic. Kazuyama, você está pronto para se mexer? Sentindo-se praticamente curado, Kazuyama levantou-se trêmulo e expressou sua irritação. Mesmo que eu dissesse que não consigo andar, você me deixaria relaxar em uma fonte termal primeiro? Vamos lá, mas ei, você poderia ir um pouco mais devagar? Eu ainda estou machucado. Ei, garrafa ou seja lá o que for, fique por perto. Se eu começar a sangrar de novo, você que vai cuidar disso. Garrafa. Comandante da Anbu. Esse cara não tem vergonha na cara. Fogo. Seu esquadrão continuará patrulhando a fronteira. Se avistarem Orochimaru, não o ataquem, apenas retornem imediatamente. E aproveitem para limpar esta área também. Esta é a estrada principal da Terra do Fogo. Não podemos deixá-la assim. Vamos voltar primeiro. O comandante da Anbu liderou pessoalmente a escolta que levou Kazuyama de volta à vila, enquanto outra equipe permaneceu para trás para limpar o campo de batalha. Paredes de liberação de terra, cadáveres de cobras. Tudo precisava ser removido. Ao ver isso, Kazuyama deu uma risadinha por dentro. Não importava o que acontecesse, ele tinha saído ileso dessa confusão. Uma vez de volta à vila, sem deixar vestígios, ninguém poderia incriminá-lo. E com a espada Kusanagi de Orochimaru em mãos, nem mesmo Danzou ousaria dizer muita coisa. No máximo, questionaria o retorno repentino de Kazuyama a Konoha e sua ligação com Yakushi Nono. Ele já tinha uma história de cobertura sólida preparada. Capitão, ainda não podemos voltar. Por quê? Não me diga que você quer ir atrás do Orochimaru? O comandante da Anbu olhou para ele com uma expressão confusa, mas as próximas palavras de Kazuyama quase o fizeram tropeçar. Kazuyama sorriu completamente indiferente. Capitão, olhe para mim, estou sangrando e faminto. Estou com tanta fome que não consigo dar mais um passo. Sem palavras. Absolutamente sem palavras. Como esse cara era um dos gêmeos de Konoha? Embora o comandante da Anbu estivesse irritado, ele não tinha escolha. As pessoas precisavam comer. No fim, eles voltaram para a cidade e deixaram Kazuyama pedir a refeição. E ele não estava mentindo. Ele estava realmente faminto. Depois de toda aquela perda de sangue e dor, ele precisava se recuperar. Eles acabaram comendo da tarde até a noite. Os 4 Anbu assistiram incrédulos boquiabertos. O jeito de Kazuyama comer fez com que eles se lembrassem de um certo clã, os Akimishi, e ele não estava apenas beliscando. Ele estava devorando carne grelhada como um animal selvagem. O cara comeu o suficiente para 10 pessoas. Kazuyama não se importou. Shomei já havia explicado tudo. A combinação do chakra da besta com cauda e do pó de escama manteve seu corpo intacto, mas ele ainda precisava repor o sangue perdido. O chakra da besta com cauda podia acelerar a recuperação, mas drenava a energia física. E o pó de escama, o novo estimulante de Shomei, desencadeava a produção de adrenalina. Ambos os efeitos levaram a um esgotamento extremo de energia. Naturalmente, o resultado foi uma fome descontrolada e voraz. Após se fartar, Kazuyama recostou-se na cadeira, acendeu um cigarro e parecia tão relaxado como sempre. Kazuyama, agora que você já comeu, vamos embora. Sim, tudo bem. Você é tipo a morte ou algo assim. Comandante da Anbu, esqueça. Sob a luz do luar, os 4 Anbu e Kazuyama se moviam em alta velocidade. De repente, o comandante da Anbu se pronunciou. Kazuyama, explique. Por que você está trabalhando com Nono Yakushi? Você é da Anbu. Você sabe quem ela é. Kazuyama não pareceu surpreso com a pergunta. O que o surpreendeu foi que a Anbu realmente apareceu para buscá-lo. Seu semblante escureceu. Era hora de dar o seu melhor. Orochimaru me disse. Durante a guerra na Terra dos Rios, ele me levou para aquele orfanato. Quanto ao motivo de eu estar escoltando Nono Yakushi, apenas um trabalho. Uma missão no mercado negro. Mas eu não esperava que a missão viesse do próprio Orochimaru, e que ele até quisesse matar seu próprio discípulo. Orochimaru. Seu tom sombrio e a intenção assassina que emanava dele assustaram a equipe Anbu. O comandante da Anbu assentiu levemente, aceitando com reservas a explicação de Kazuyama. Afinal, se seu próprio sensei o havia traído, esse tipo de ressentimento fazia todo sentido. Capítulo 426. Em Konoha, Hiruzen Sarutobi enfrentou Danzou Shimura. Hiruzen, o que significa deter meus homens? Kazuyama Gekko escoltou Nono Yakushi para fora da Terra do Fogo, isso é pura traição. Já é ruim o suficiente você não ter ajudado a capturá-lo, mas você ainda bloqueou minhas forças. Hiruzen fumava seu cachimbo calmamente com o rosto impassível. Desplicentemente atirou um pergaminho em direção a Danzou. As pupilas de Danzou se contraíram no instante em que ele o viu. Ele teve um mau pressentimento, mas mesmo assim estendeu a mão para desenrolá-lo. Após ler o conteúdo, seu rosto se tornou sombrio. Orochimaru emitiu uma missão através da rede clandestina, solicitando que Nono Yakushi, o diretor do orfanato na Terra do Fogo, fosse escoltado para além da fronteira. Kazuyama é um pequeno patife que nunca move um dedo sem obter lucro. É claro que essa missão caiu no colo dele. Aquele desgraçado aprontou algumas travessuras na Terra da Chuva e depois saiu por aí atrás de bicos. Danzou, não pense que eu não sei o que se passa na sua cabeça. Kazuyama é um trunfo fundamental para a vila. Eu não vou entregá-lo a você. Danzou pousou o pergaminho, com os olhos cheios de ressentimento. Sim, Orochimaru e Kazuyama claramente conspiraram para emitir a missão através do submundo. Segundo Kazuyama, tudo se resumia a uma estratégia de despiste. Ele não foi tolo o suficiente para deixar provas óbvias. Contanto que houvesse um registro da missão no mercado negro, ele teria uma desculpa plausível. Hiruzen, se você continuar a mimá-lo, algo acabará dando errado. Não se esqueça, ele é discípulo de Orochimaru. Você espera que eu acredite que tudo isso é mera coincidência? Um sensei dá uma missão, e seu discípulo por acaso a aceita? Apesar da pressão implacável de Danzou, Hiruzen manteve a calma, dando outra tragada em seu cachimbo. Uma nuvem de fumaça obscureceu seu rosto, ocultando sua expressão. A verdade é que Hiruzen também tinha suas dúvidas. Por isso, enviou um grande número de Anbu, não apenas para bloquear os agentes da raiz, mas também para trazer Kazuyama de volta à vila para confirmação. Lord Okage, os Anbu retornaram.
Kazuyama está com eles. Midori apareceu de repente no escritório e ao ouvir suas palavras, um brilho intenso surgiu nos olhos de Hiruzen e Danzou. Logo depois, Kazuyama chegou acompanhado por vários Anbu. O comandante da Anbu começou a relatar tudo o que havia acontecido. Nem mesmo Hiruzen e Danzou, por mais que tivessem planejado a situação, esperavam que Orochimaru apunhalasse Kazuyama pelas costas. Principalmente quando souberam que a espada Kusanagi havia perfurado seu corpo, e ao verem as roupas esfarrapadas de Kazuyama, ambos franziram a testa profundamente. Onde está Orochimaru? Ele já tinha ido embora quando chegamos. Nono Yakushi também foi capturado e matou 3 Anbu no processo. A notícia das baixas deixou a expressão de Danzou ainda mais sombria. Os membros da raiz eram todos de elite. Ele não se importava de perder um ou mesmo 3, mas morrer sem saber o que ia acontecer, isso era intolerável. Tem certeza de que foi o Orochimaru? Kazuyama, não se contenha. Conte-nos a verdade. Ou então, Kazuyama não era do tipo que tolerava Danzou. Todos na vila sabiam que ele nutria uma antipatia pelo homem há muito tempo. Ele abriu a boca imediatamente, não apenas para se defender, mas para revidar as palavras de Danzou. Velho Gagá, não me diga que você não reconhece a espada de Orochimaru. Espada Kusanagi, já ouviu falar? Uma arma lendária. Quase fui empalado tentando ganhar uns trocados a mais. Assim que a espada Kusanagi foi revelada, Danzou ficou em silêncio. Ele cobiçava aquela lâmina há muito tempo. No mundo ninja, não havia muitas armas que pudessem ser chamadas de divinas, e esta era definitivamente uma delas. Sempre estivera em posse de Orochimaru, até agora. Mas assim que ele abriu a boca, Kazuyama se adiantou. Velho rabugento, escuta aqui. Esta espada é minha, espólio de guerra. Eu paguei com sangue, então nem pense em tirar. Kazuyama reivindicou descaradamente a espada Kusanagi para si. Na verdade, ele só queria pegar emprestado por um tempinho, eventualmente teria que devolver para o Orochimaru. Se alguém pegasse agora, quem sabia como o Orochimaru reagiria? Ele não estava exatamente com medo, mas mesmo assim, era o seu próprio sensei. O comandante da Anbu falou novamente, descrevendo os cadáveres de cobras espalhados pelo campo de batalha e os sinais reveladores da liberação de vento cortando o terreno. Todos sabiam que as técnicas de liberação de vento de Orochimaru eram precisas e poderosas, algo muito além da capacidade de Kazuyama. Isso selou o destino de Orochimaru. O ataque dele contra Kazuyama e a divisão raiz era inegável. Nesse caso, Kazuyama, vamos falar sobre outro assunto. Você deveria estar na Terra da Chuva. Por que foi a um posto de recompensas para aceitar uma missão? Danzou não ia deixar isso passar. Ele estava claramente de olho em Kazuyama. Kazuyama não respondeu. Simplesmente virou a cabeça para o lado e ignorou completamente as acusações de Danzou. Foi Hiruzen quem finalmente quebrou o silêncio. A culpa foi de Kazuyama. Ele aceitou trabalhos extras durante sua missão. Sua bolsa de professor foi revogada por 1 ano, e ele será multado em 1 milhão de ryu. Alguma objeção? Uma multa. Você só pode estar brincando. O velho agora está aplicando sanções financeiras? Os olhos de Kazuyama se arregalaram, encarando o Okage fixamente. Sua reação fez todo mundo querer rir. Espere, Lord Okage, você não pode. Sem discussões. Está resolvido. Hiruzen não lhe deu a menor chance de objetar. A decisão era definitiva. Kazuyama tinha uma expressão derrotada, mas no fundo já estava calculando como recuperar aquele dinheiro. Nesse instante, Danzou soltou uma risada fria. Essa punição é muito branda. Ele deveria se redimir servindo. Eu digo, entregue-no a mim. Eu vou garantir que ele se lembre de que é um ninja de Konoha. Hiruzen franziu a testa. Ele sabia exatamente o que Danzou estava pensando. Danzou já chega. A expressão de Kazuyama escureceu. Esse velho rabugento realmente não deixaria escapar nenhuma oportunidade. Seu velho, você ainda não terminou? Eu nem sequer te repreendi por enviar agentes da raiz para me seguir. O quê? Não confia em mim? A expressão de Danzou mudou. Ele não esperava que Kazuyama o confrontasse de forma tão direta. A raiva o dominou, mas aquele era o escritório do Okage, não um lugar onde ele pudesse explodir. Chega. Basta de discussões. Kazuyama está dispensado. Continue sua missão em Amegakuri. Capítulo 427. Ao ouvir a menção da missão em Amegakuri, um leve brilho passou pelos olhos de Danzou, tão sutil que ninguém percebeu. Infelizmente para ele, não havia apenas uma pessoa na sala, mas também um inseto muito grande. Os olhos daquele velho se contraíram. Ele definitivamente está tramando alguma coisa. E sabe de uma coisa? Você deveria continuar mirando nele. Olha só para ele, tão sorrateiro, com certeza um cara mau. O comentário de Shoumei fez Kazuyama sorrir para si mesmo. Ele já tinha percebido isso. Afinal, a ida do clã Aburami para Amegakuri não era apenas para uma visita social. Não se preocupe, deixe-o pular à vontade. Assim que voltarmos para Amegakuri, vou arrancar todas as garras e presas dele. Ele realmente teve a audácia de vir atrás de mim. Interiormente, Kazuyama já havia amaldiçoado Danzou pelo menos 800 vezes, mas exteriormente, ele permanecia perfeitamente calmo. Ele acenou com a cabeça na direção de Hiruzen. Entendi. Vou voltar para Megakuri agora, embora duvide que fique por muito tempo, considerando o quanto Anzo me odeia agora. Com uma gargalhada sonora, Kazuyama desapareceu do escritório num instante usando a técnica do deus voador do trovão. Ao sair, a tensão no ar aumentou consideravelmente. Hiruzen deu uma tragada em seu cachimbo, deixando a fumaça chegar até Danzou antes de finalmente falar. Danzou, não pense que eu desconheço o que você tem feito com a raiz. Espero que você pegue mais leve com isso. Você entende? Danzou bufou friamente, transbordando ressentimento, mas sabendo que estava em desvantagem, não insistiu em um confronto direto. Você está pensando demais, Hiruzen. Tudo que eu faço é por Konoha. Hiruzen lançou-lhe um olhar profundo e falou devagar. Conheço muito bem a sua mente. Não use por Konoha como escudo para ambições pessoais. Não quero que surjam conflitos internos na aldeia num momento como este. Entendido? Danzou bufou novamente sem responder e se virou para sair do escritório. Assim que ele se foi, o comandante da Anbu se pronunciou. Lord Okage, 3 membros da raiz estão mortos. Mas antes que ele pudesse terminar, Hiruzen ergueu a mão para interrompê-lo. Se Orochimaru os quisesse mortos,
Eles não escapariam, não importa o que fizessem. Nem mesmo aquele pirralho do Kazuyama conseguiu escapar. Suspiro. A expressão de Hiruzen era pesada. Como sensei de Orochimaru, ele não esperava que seu antigo aluno chegasse ao ponto de atacar um de seus próprios discípulos. Ele queria entender o que havia acontecido entre eles. Mas ao ver o rosto de Kazuyama tomado pelo ódio e as feridas por todo o corpo, ele decidiu esperar. Haveria tempo para esclarecer tudo mais tarde. No momento havia assuntos mais urgentes. O pedido do quarto Hokage já foi enviado ao Daimyo. Prossiga com ele. Assim que o Daimyo fizer sua escolha, informe imediatamente a aldeia. Konoha precisa de um novo Hokage, agora. Hiruzen se levantou e caminhou até a janela, com os olhos brilhando enquanto olhava para a vila lá embaixo. Entretanto, Danzou havia retornado à raiz e já estava tramando novamente. O aviso de Hiruzen não o impediria. Ele não acreditou na versão de Kazuyama e Danbu sobre o incidente com Orochimaru. Tinha certeza de que algo estava errado. Ele ordenou que duas equipes da raiz se reunissem e sussurrou friamente. Prossigam com o plano original. Kazuyama não pode sobreviver. Vá diretamente para Megakuri e ajude Tatsuma a eliminá-lo. Não quero que ele volte vivo para Konoha. A Megakuri ainda estava envolta em uma garoa constante. De volta à vila, Kazuyama franziu a testa. Ele detestava esse tipo de clima. Sua técnica de fuga transparente não era imune à água da chuva, o que a tornava inutilizável. E tanto Anzo quanto a Raiz sabiam que ele podia voar. Só isso já o colocava em desvantagem. Shoumei, fique de olho em nós. Preciso invocar as 3 princesas serpente. Muito bem, vá em frente e ative seu senjutsu. Com Shoumei de vigia, Kazuyama se escondeu em um local discreto e começou a canalizar seu senjutsu. Ele não podia se dar ao luxo de cometer o menor deslize. Danzou e Anzo já estavam em Konoha. Ele precisava estar totalmente alerta. Kazuyama, você tem nos ligado com bastante frequência ultimamente. Seu corpo está aguentando? Se você não tem nada de útil para dizer, fique quieto. O fato de Kazuyama ter nos convocado não é algo ruim. 3 vozes ecoaram quando a técnica da serpente enrolada foi bem sucedida. Um brilho tênue emanou do corpo de Kazuyama, mas o efeito passou rapidamente. Ele só havia usado a técnica da serpente enrolada para invocar as 3 princesas serpente, não havia ativado o modo sábio. Manter um perfil discreto era melhor. Como sempre, um reúne energia natural, outro permanece escondido e o outro flutua. Vocês todos sabem o que fazer. Kazuyama esticou os membros e desapareceu, ativando sua invisibilidade senjutsu. Ao mesmo tempo, elevou-se no ar e voou em direção a Megakuri. Dentro da aldeia. Tem certeza de que consegue detectá-lo? Você sabe que a invisibilidade daquela criança é um verdadeiro incômodo. Anzo, da salamandra, observava os ninjas de Konoha espalhados por Megakuri com os olhos cheios de dúvida. Essas eram as pessoas que Aburame Tatsuma havia trazido. O objetivo deles, eliminar Kazuyama. A Raiz havia enviado 2 esquadrões completos, todos treinados em técnicas sensoriais e de selamento. Seu Kekkei Genkai pode suprimir sua aura e torná-lo imune à detecção de chakra, mas ele não pode evitar fazer barulho com contato físico. Além dos meus insetos, revestimos as cortinas de água à nossa frente com chakra. Se ele tocar em uma delas, sentiremos imediatamente. Tatsuma falou com confiança. Eles haviam analisado Kazuyama minuciosamente e se preparado de acordo. Dessa vez, eles tiveram que matá-lo. Se ele conseguisse voltar para Konoha, Danzou não deixaria nenhum deles escapar impune. Ótimo. Eu já preparei uma emboscada. No momento em que ele for desmascarado, eu mesmo o matarei. Anzo fervia de raiva. Sua fortaleza estava sob cerco havia dias, e aquele maldito cristal ainda estava intacto. O cristal transparente era incrivelmente resistente à prova d'água, ao fogo e praticamente impossível de desmontar rapidamente. Isso o transformou em motivo de chacota. De jeito nenhum ele deixaria Kazuyama impune. Agora, tudo o que podemos fazer é esperar. Ele sempre tira alguns dias de folga entre os ataques para nos fazer baixar a guarda. Já se passaram vários dias. Ele provavelmente está pronto para se mudar. O tom confiante de Tatsuma fez Anzo concordar com a cabeça. Ele pensava o mesmo. Naquele momento, Kazuyama já havia chegado aos arredores de Megakuri, mas parou abruptamente. Capítulo 428. Kazuyama parou abruptamente ao perceber que as 3 princesas serpentes falaram ao mesmo tempo. Kazuyama, há uma assinatura de chakra à frente, mas não parece ameaçadora. Provavelmente é algum tipo de ninjutsu sensorial. Não é só sensorial. Eles fundiram o chakra deles nas gotas de chuva, assim como no meu genjutsu. Kazuyama, não podemos chegar mais perto. Nossa invisibilidade pode ocultar chakra e presença, mas não impede o contato físico, isso nos denunciaria. Parece que estão esperando que a gente entre sem avisar. Com esse nível de preparação, Kazuyama, eles estão te levando muito a sério. Kazuyama olhou para a vila à frente e em seguida para a garoa que caía do céu. Ele teve que admitir, estava familiarizado com esse nível de ninjutsu sensorial. Não era isso basicamente o precursor da técnica do tigre da chuva à vontade de Pen? Era o mesmo tipo de método sensorial, só que menos refinado que o de Pen. Ele esboçou um sorriso frio e irônico. Então, eles têm tanta certeza de que eu voltarei para atacar a Megakuri, é isso? E a julgar por essa situação, só pode ser a Raiz. Eles realmente fizeram a lição de casa. Estou lisonjeado. As 3 princesas serpentes já haviam se transformado em pequenas serpentes, enroladas em seu corpo. Ao ouvirem suas palavras, todas sorriram. Kazuyama, qual é o plano? Eles estenderam o tapete vermelho. Não seria indelicado se não aceitássemos o convite? Os 3 trocaram olhares e assentiram com a cabeça. Kazuyama deu um passo à frente, mas no instante seguinte, seu corpo começou a se transformar. Uma energia natural emanou dele. Um dos passos fundamentais do senjutsu da caverna Ryushi era a transformação em serpente. Kazuyama também podia fazer isso. Mas ao contrário de antes, quando usou chakra para imitar uma cobra, desta vez ele se transformou completamente. Uma enorme piton titã cinzenta. Sem hesitar, ele mergulhou direto no subsolo. Era a primeira vez que ele se transformava completamente em uma cobra, e o processo ocorreu sem problemas. Energia natural inundou seu corpo, levando-o à sua melhor condição. E tornar-se uma piton titã, uma espécie com resistência física ainda maior do que a cobra dourada, só aumentou sua vantagem. Como a chuva carregava consigo ninjutsu sensorial, Kazuyama escolheu a tática do túnel, infiltração subterrânea. Com as princesas serpentes o guiando, ele não se preocupava em se perder, mas mover-se como uma cobra era lento. Ele simplesmente não estava acostumado. Relaxe, Kazuyama. Lembra de como você usou chakra para guiar a cobra antes? O princípio é o mesmo agora. Pare de pensar demais nisso.
Tagorimi o orientava sobre como se mover, enquanto os outros dois mal conseguiam conter o riso. Os movimentos desajeitados de Kazuyama eram hilários. Uma Piton imponente agora se contorcendo desajeitadamente como uma cobra enlouquecida. Isso é ridículo. Nunca mais vou me transformar em cobra. Isso é muito mais difícil do que parece. Kazuyama sentia-se amargurado. Transformado em cobra, ele não conseguia nem andar direito, muito menos cavar. Era um desastre. Após o que pareceu um esforço hercúleo, ele finalmente conseguiu romper uma parte do solo, apenas para ser imediatamente encharcado por uma torrente de água. Que diabos? Onde é que eu me meti? Tagorimi, Ishikishimaimi, Tajitsuimi, ajude-me. Glug glug glug. Uma torrente de água invadiu a cabeça de sua cobra. Em pânico ele abriu a boca para gritar, mas acabou engolindo vários goles de água. As princesas serpentes quase caíram na gargalhada. Uma cobra com medo de água? Sério? Mas eles não ficaram parados. Um brilho suave emanou deles e com a ajuda da energia natural, bloquearam a correnteza e impediram Kazuyama de engolir mais água do rio. Kazuyama, este é um pequeno rio dentro de Amegakure. Com a água te camuflando você não será detectado. Vá ao banco e volte a ser humano. Kazuyama nadou rapidamente. E de fato, quando sua cabeça emergiu, era um pequeno rio. Ele respirou aliviado, abandonou sua forma de cobra, retornou à forma humana e usou o senjutsu das princesas serpente para se tornar invisível novamente. Os ninjas da raiz ainda estavam canalizando o chakra, tentando sentir sua presença. Mas eles jamais imaginaram que Kazuyama tivesse literalmente cavado um túnel subterrâneo. De volta a Megakure, Kazuyama olhou para a fortaleza distante. Ainda havia uma boa quantidade de cristal nela. Tagorimi, Ishikishimaimi, Tajitsuimi. Encontre o ninja da raiz para mim. Já estamos aqui, de jeito nenhum vou deixar que eles saiam dessa. Kazuyama estava furioso. Aqueles desgraçados o obrigaram a se transformar numa cobra e cavar túneis como uma toupeira. Ele não ia deixar isso passar batido. Há um posto de vigilância em cada um dos 4 quadrantes da vila. Eles ainda estão usando técnicas de elenco. Kazuyama sentiu com a cabeça e disparou em uma direção. No caminho, ele percebeu que havia muito mais ninjas patrulhando a Megakure em comparação com antes. Sem dúvida, Anzo estava armando uma armadilha, tentando pegá-lo como um rato numa gaiola. Uma pena que Kazuyama não fosse tão fácil de capturar. Ele passou silenciosamente pelas patrulhas, aproximando-se rapidamente de um dos agentes da raiz. Seus movimentos eram extremamente rápidos, como uma sombra que se deslocava entre os telhados. Ao chegar ao local, ele avistou o alvo, o ninja da raiz totalmente concentrado em manter sua técnica de percepção de chakra. Ao seu redor, vários ninjas de Amegakure faziam a guarda. Os lábios de Kazuyama se curvaram em um sorriso sarcástico. Ele ergueu uma das mãos e várias cobras venenosas deslizaram para fora de sua manga. Tajitsuimi. Ela deu uma risadinha em resposta e ativou seu senjutsu. Dessa vez, ela estendeu a técnica de invisibilidade para cobrir também as cobras. As serpentes deslizaram silenciosamente em direção aos guardas desavisados. Mesmo assim, elas não atacaram, ainda não. Só quando cada guarda tinha uma cobra enrolada perto de si, Kazuyama sorriu e atacou. As serpentes venenosas atacaram em perfeita sincronia. Sem aviso, sem som, e as presas cravaram-se na pele exposta com uma precisão aterradora. Algumas miraram no pescoço, outras na parte interna das coxas. Algumas até atingiram pontos particularmente vitais. Nenhum deles teve sequer a chance de gritar. As cobras se enrolaram firmemente ao redor deles, abafando qualquer pedido de socorro. Sem ruído, sem vestígios. O pobre ninja da raiz foi quem mais se deu mal, emboscado por 4 ou 5 serpentes. Ele foi dominado, mordido e completamente submerso sob as espirais contorcidas de cobras enormes. Brutal. Capítulo 429. Se existe uma forma extremamente aterradora de morrer, talvez seja esta. Rodeado por uma horda de cobras mordidas, estranguladas, sentindo seus corpos frios e escorregadios deslizando por todo o seu corpo. O que poderia ser mais horripilante? Era exatamente isso que os membros da raiz estavam passando agora, morrendo em desespero após uma execução repleta de serpentes. X Kazuyama, seu senso de humor é realmente perverso. Você poderia tê-lo derrotado com um só golpe. Em vez disso, você deu a ele o batismo completo de cobra. Se fosse eu, eu também não me importaria, haha. Shoumei observava a pobre alma enterrada sob serpentes contorcidas, soltando uma série de comentários exagerados. Mesmo sendo uma besta com cauda e não temendo cobras, a ideia de ser enterrado em um monte delas se contorcendo ainda lhe causava arrepios. Kazuyama possuía uma coleção considerável de cobras, algumas eram verdadeiramente enormes. De repente, Shoumei teve uma nova ideia. Kazuyama, da próxima vez que lutarmos contra outra besta com cauda, o que você acha de darmos a elas o mesmo banho de cobra? Parece-me uma ótima ideia, especialmente aquela raposa fedorenta, a raposa de 9 caudas. Imagine só ele cercado por cobras, que cena. Kazuyama balançou a cabeça. Shoumei estava realmente se empolgando demais. Usar cobras para derrotar a raposa de 9 caudas? Ele sequer teria essa chance? Espere, talvez ele realmente faça isso. Se o sucessor de Madara Uchiha já tivesse surgido, então haveria uma chance real de Kushina ser atacada. Se isso acontecesse, ele deveria intervir? Se não interviesse, essa poderia ser a oportunidade perfeita para ver a raposa de 9 caudas enlouquecer. Só de se imaginar no modo sábio, invocando 4 serpentes de escamas douradas, se transformando em uma serpente ele mesmo e depois lutando com tudo contra a raposa de 9 caudas, isso lhe dava uma sensação incrível. Absorto em seus pensamentos, Kazuyama desapareceu de onde estava. Quando reapareceu, estava em outra extremidade da aldeia. Para eliminar rapidamente todas as 4 unidades de detecção, ele havia enviado cobras carregando suas kunai marcadas com a técnica para cada local, definindo suas coordenadas. Com o deus voador do trovão, ele cruzou cada zona em um instante, um golpe, e as serpentes surgiam em enxame. Kazuyama eliminou todos os 4 membros da raiz e seus respectivos esquadrões de Amegakure sem fazer barulho. Contra o fantasma de Konoha, nenhum deles teve chance de reagir. Nem mesmo na morte conseguiam entender como haviam sido emboscados dentro da vila enquanto utilizavam ativamente o jutsu sensorial. Ufa, limpar tudo de uma vez foi meio cansativo. Shoumei, comece a guiar alguns insetos em direção ao castelo. Aquele velho desgraçado do Anzo pensa que pode me prender? Continue sonhando. Kazuyama não tinha intenção de enfrentar Anzo de frente.
Seu objetivo era um golpe silencioso e letal. Encontrando um local escondido, ele juntou as mãos enquanto o chakra de Shoumei se intensificava. As 3 princesas serpente rapidamente retraíram sua energia natural, abrindo espaço para o chakra da besta com cauda. A coordenação entre eles dentro do corpo de Kazuyama era perfeita. Isso era o que significava ser um verdadeiro Jinchuriki, fundir harmoniosamente o próprio poder com o de uma besta com cauda. Senjutsu, o poder da besta com cauda e seu próprio chakra se fundiram perfeitamente. À medida que o chakra de Shoumei se transformava em pó de escama, ele se espalhava lentamente pelo chão, infiltrando-se profundamente abaixo da superfície. Kazuyama, isso vai demorar um pouco. Ainda estamos dentro da vila. Sem problema. Pode dar tudo de si. Kazuyama esperou pacientemente que o pó de escama terminasse de permear o solo. Enquanto isso, dentro do castelo, Anzo estava sentado com Aburami Tatsuma e os melhores lutadores de ambos os lados. Eles ainda estavam discutindo como atrair Kazuyama para fora do ringue. Aquele cara é como um fantasma. A gente só tem que ficar aqui sentado esperando? Anzo parecia irritado. Ele não era do tipo paciente. Alguém havia se infiltrado em seu território, e ele nem sequer conseguia encontrá-lo. Só de pensar nisso, ele enlouquecia. Mas Tatsuma manteve a calma. Ele entendia o quão difícil era pegar um oponente como Kazuyama. Tenha paciência. Você sabe o quão habilidoso ele é. Todo o sistema sensorial da divisão raiz foi redesenhado exclusivamente para ele. Ele guarda rancor de Lord Danzou. Queremos que ele se vá tanto quanto você. Enquanto conversavam, não faziam ideia de que Kazuyama já havia retomado sua ofensiva, espalhando-se silenciosamente pelo subterrâneo. À medida que o pó de escama se espalhava pela vila, enxames de insetos começaram a se reunir, atraídos em direção ao castelo. Kazuyama tem tantos insetos. Eka, quer dizer, eu entendo que você é o Jinchuriki dos 7 caudas, e o 7 caudas é um inseto gigante. Mas sério, como você consegue controlar tantos insetos? É nojento. Kazuyama deu um sorriso de canto. Justo quando estava apreciando a visão de seu exército de insetos se reunindo, a reclamação de Tajitsuimi o interrompeu. Ele e Shoumei ficaram ambos em silêncio, atônitos. Um segundo depois, o rugido furioso de Shoumei ecoou, transmitido diretamente para Tajitsuimi através da ligação de Kazuyama. Sua cobra maldita. Você sequer entende a beleza dos insetos? Eu nunca disse que cobras eram feias, e você tem a audácia de criticar meus insetos? Tajitsuimi ficou momentaneamente atonita, mas imediatamente reagiu, iniciando uma discussão acalorada com Shoumei. Kazuyama massageou as têmporas enquanto os dois discutiam. Então era assim que seria ser o hospedeiro da próxima geração. Bestas com cauda, sábios, todos eles eram seu poder, mas adoravam discutir. Já chega. Vamos resolver isso primeiro. Os insetos já estavam reunidos sob o castelo. Tudo o que precisavam era de um sinal. Shoumei, vá. Hora de dar um show. A risada fria de Kazuyama pôs fim imediato à discussão. Ambos os lados bufaram e depois começaram a trabalhar. Os insetos, guiados pela vontade de Shoumei, entraram em movimento. Ao mesmo tempo, com a ajuda das princesas serpentes, Kazuyama se camuflou e flutuou para o alto, no ar. A festa começa agora. Os insetos se moviam como um só, o pó de escamas de Shoumei lhe dava controle absoluto. Sob seu comando, a horda de insetos avançou em direção ao castelo. A maioria eram besouros e formigas, mas espalhados entre eles havia todo tipo de praga venenosa. O que é aquilo? O que é tudo isso rastejando? Os guardas do perímetro do castelo avistaram rapidamente o enxame que se aproximava. A princípio, pensaram que seus olhos estavam lhes pregando peças, mas após uma segunda olhada, o pânico tomou conta. Insetos. É um enxame de insetos. Ataque inimigo. Não, ataque de insetos. O grito assustou todos que estavam por perto, mas o enxame se moveu mais rápido do que eles puderam reagir. Quando as armas foram sacadas, já era tarde demais. Gritos irromperam instantaneamente. Capítulo 430. O ataque do enxame de insetos foi brutalmente simples. Esmagar os sobreviventes pela pura superioridade numérica, cobrindo os defensores como uma mortalha viva. Era como uma massa de múmias vivas. Ah, socorro! Usem etiquetas explosivas. Detônios. Bum! Os guardas de elite de Amegakuri conseguiram reagir rapidamente, mesmo após perderem vários companheiros no ataque inicial. Eles lançaram etiquetas explosivas para a frente desesperadamente. Do último andar do castelo, Anzo e Aburami Tatsuma recuaram horrorizados com os gritos e as explosões. Impossível! Se ele tivesse entrado, nós o teríamos sentido. Droga! Quem mais poderia atacar meu castelo assim? Tatsuma abriu os braços, liberando seu Kikaishu em todas as direções. Seu rosto empalideceu. Como ele conseguiu tantos insetos, alguns altamente venenosos? Será esta mais uma criação de Orochimaru? Todos em Konoha sabiam que sem o repelente de insetos de Orochimaru, suas derrotas contra Iwagakuri teriam sido catastróficas. Mas uma droga que atrai insetos? Isso era um pensamento perturbador. Pior ainda era como Kazuyama conseguiu se infiltrar na vila sem ser detectado. Com ninjas sensores posicionados, como isso foi possível? Maldito seja você! O jutsu sensorial de Konoha é inútil. Anzo bradou, e então se virou para seus ninjas. Destruam todos os insetos imediatamente. E descubram quem liberou o jutsu sensorial ao redor da vila. Os ninjas de Amegakuri saíram correndo, aterrorizados pela enorme quantidade de insetos rastejantes. Eles tentaram revidar, mas mesmo com reforços, a situação era avassaladora. Anzo gritava ordens até que Kazuyama apareceu por cima. Haha, Anzo, você nunca imaginou que isso ia acontecer, né? Pensou que podia me impedir? Você está falando besteira. Em meio à chuva e aos gritos de guerra, Kazuyama ria abertamente observando o caos lá embaixo. Ver Anzo perturbado lhe dava imensa satisfação. Kazuyama, vamos ficar só olhando. Quer dar um choque neles? Shoumei se manifestou animadamente ansiosa por entrar em ação. O sorriso de Kazuyama desapareceu. Shoumei, guarde suas ideias ridículas para você. A menos que estejamos enfrentando uma besta com cauda, calhe a boca. Abaixo, ninjas lançavam selos explosivos, ninjutsu e shuriken sembam afiadas como navalhas para conter os insetos. Sua defesa era feroz, mas frágil. Kazuyama sorriu novamente.
Com um movimento rápido da mão, ele invocou uma águia de cristal. Assim que se solidificou, ela voou em direção ao castelo. Anzo pressentiu o perigo imediatamente, seus instintos de batalha eram lendários. Ele brandiu sua Kusarigama, uma foice concorrente e partiu a águia ao meio. Saia daí, covarde! Mesmo enquanto atacava, ele sabia que Kazuyama estava por perto. Mas por mais que rugisse, Kazuyama permanecia invisível. Estilhaços de cristal caíram sobre o castelo, e então inúmeras águias de cristal brilharam no céu. Insetos cobriam o chão abaixo, e águias pairavam sobre as cabeças. Kazuyama atacou de ambas as direções, implacável e impiedoso. Não pense que pode penetrar minhas defesas com isso. Anzo usou toda a sua força, suas lâminas reluzindo e abatendo dezenas de pássaros de cristal. Tatsuma e os ninjas da raiz entraram em ação, chamas irromperam, Kikaishu surgiram em massa e eles interceptaram as águias ferozmente. Ninjas sensores, onde estão eles? Tatsuma rosnou, seu rosto escurecendo ao perceber que seus defensores estavam vacilando. Kazuyama observou a defesa deles resistir, mas apenas por um instante. Um sorriso malicioso curvou seus lábios. Ele executou selos de mão rápidos e os cristais estilhaçados se reagruparam em pontas afiadas que caíram sobre o castelo. A expressão de Anzo endureceu. Até mesmo pássaros de aço eram fáceis de cortar, mas esses fragmentos de cristal eram infinitos, impossíveis de atravessar. Ele formou selos de mão e gritou: liberação de água, pilar da matriz de água. Uma enorme barreira de água ergueu-se ao redor do castelo. A ponta tilintou contra a superfície, mas várias outras a atravessaram e voaram para dentro. Tatsuma ordenou que seus Kikaishu atacassem em massa aqueles espinhos, protegendo os ninjas abaixo. Eles pensavam que a liderança dupla garantiria sua segurança, mas isso foi antes de kunais envoltas em cristal atravessarem a barreira de água e insetos. Então, uma voz espectral ecoou pelo pátio. Hehehe, danzou aquele velho desgraçado, ele realmente não poupou esforços para me matar. O clã Aburami, vocês deveriam ser aliados. Que pena. Veja só, Rasengan da morte de 1000 anos. O rosto de Tatsuma empalideceu. Uma dor lancinante e uma tontura repentina o dominaram. Capítulo 431. Seja o clã Aburami ou o clã Kamizuru, os usuários de insetos compartilhavam uma fraqueza fatal, uma péssima habilidade em combate corpo a corpo. Eles dependiam inteiramente de seus insetos para ataque e defesa, o que os deixava deficientes em combate desarmado. Tatsuma não era diferente. Embora o Kikaishu lhe concedesse um poderoso potencial de ataque, sua própria defesa? Praticamente inexistente. Uma onda de dor lancinante o atravessou, arrancando-lhe um grito. Ele tinha treinamento profissional, mas a dor o atingiu em cheio, completamente insuportável. E ainda não tinha acabado. Um chakra espiralado irrompeu, lançando Tatsuma para o ar como um foguete. Com a concentração abalada, seu Kikaishu imediatamente perdeu a coordenação, pairando no ar em desordem. Sem o apoio dos Kikaishu, o Senbon de liberação de cristal de Kazuyama rompeu a parede de formação de água de Anzo e começou a ferir aqueles que ainda estavam dentro da sala. Retiro! Saia da sala! Os membros da raiz sabiam muito bem o quão perigoso Kazuyama era. Lutar contra ele tão de perto seria acabar com a própria vida. Mesmo sem as ordens de Tatsuma, eles tinham o treinamento necessário para agir por instinto, arrombando portas e janelas, fugindo com toda a pressa. Anzo, porém, não se importava com a sobrevivência deles. No momento em que viu Kazuyama, a fúria o dominou. Ele estava em alerta máximo há dias, se protegendo daquele pirralho maldito. Agora, finalmente, ele havia se revelado. Maldito seja você, seu pequeno bastardo. Morrer. Ele iniciou um de seus golpes característicos, correntes de gancho duplo. As correntes estendidas se enrolaram em torno de Kazuyama, as lâminas afiadas em forma de foice cortando em direção à sua cabeça. Velho fóssil, você acha que me juntar ao Danzou me assusta? Mesmo que o próprio Danzou viesse, eu simplesmente fugiria. O que você poderia fazer? Liberação de cristal, mundo de cristal. Imperturbável, Kazuyama desfez seu selo do tigre e pressionou uma das mãos contra o chão. Seu Kekkei Genkai, liberação de cristal, e rompeu para fora. A cristalização se espalhou rapidamente a partir de sua posição, paredes de cristal surgindo instantaneamente e o envolvendo. Anzo bufou enquanto o observava recuar para dentro das paredes. Covarde, vamos ver quanto tempo você fica escondido. Ele rapidamente formou selos com as mãos, condensando a umidade do ar em enormes esferas de água. Liberação de água, bombardeio de bolas de água. As bolas de água gigantes se chocaram contra as paredes de cristal. Apesar de resistentes, elas tremeram com o impacto, reverberando com um zumbido agudo. As torrentes de água também retardaram a propagação do cristal, interrompendo seu crescimento. Nesse instante, os Kikaishu que haviam se dispersado no ar devido ao colapso de Tatsuma reagruparam-se repentinamente, como se tivessem recebido novas ordens, e avançaram em direção a Anzo. Esses insetos. Em meio ao seu ataque, Anzo foi repentinamente cercado pelos Kikaishu. Sua expressão escureceu. Por que os insetos de Aburami estavam se voltando contra ele? Apesar da confusão, ele sabia da ameaça que aqueles insetos representavam. Ele balançou freneticamente suas correntes para afastá-los. O que ele não sabia era que por dentro da barreira de cristal, Kazuyama exibia um sorriso malicioso. Enquanto uma mão realizava a liberação de cristal, a outra espalhava o pó de escama de Shoumei. O pó havia se infiltrado nos Kikaishu ao redor, colocando-o sob o controle de Kazuyama. Agora transformada em arma, a Kikaishu envolveu Anzo, interrompendo seu ninjutsu antes que ele pudesse terminar de conjurá-lo. Aproveitando o momento, Kazuyama dissolveu parcialmente a parede de cristal e rapidamente formou selos de mão. Liberação de cristal, cobra venenosa. Do chão, serpentes cristalinas irromperam, investindo contra Anzo. Ao ver as cobras se aproximando, Anzo pisou fundo e saltou para trás, escapando por pouco do ataque. Tentando fugir? Não é tão fácil. Kazuyama canalizou seu chakra, acelerando o processo de cristalização. As serpentes de cristal avançaram com velocidade repentina, suas presas a poucos centímetros de Anzo. Mas Anzo parou abruptamente e, em seguida, lançou-se no ar com um salto poderoso. No instante em que as serpentes de cristal atacaram o local onde ele estava, ele formou um selo com uma só mão e rugiu. Detonar. Dezenas de selos explosivos se acenderam repentinamente sob ele, inflamando-se em um instante. Bum! O sorriso de Kazuyama desapareceu. Ele não esperava que Anzo tivesse armado uma armadilha como essa, especialmente não uma que ele não tivesse percebido. A explosão destruiu completamente a câmara. No clarão da
destruição, duas figuras saltaram do castelo em ruínas e aterrissaram no terreno aberto próximo. Eram Anzo e Kazuyama. Velho fóssil, você realmente acabou de explodir o seu próprio castelo? Tenho que dizer, você é um líder comunitário excepcional. Dinheiro claramente não significa nada para você. Kazuyama estava protegido por uma espessa camada de cristal. A explosão o pegou de surpresa, mas ele saiu ileso. Anzo, é claro, havia acionado a armadilha ele mesmo. Ele nem sequer sofreu um arranhão. Mas e o castelo dele? Reduzido a escombros com fumaça negra ainda saindo das ruínas. Jin. Detectado. Devido à emboscada repentina do anfitrião, Anzo da Salamandra explodiu seu próprio castelo em um acesso de fúria, sofrendo um enorme prejuízo financeiro. Recompensa especial. Amplificação de ninjutsu mais 5%. Kazuyama aterrissou suavemente, sentindo-se muito bem. Sem dúvida alguma, Anzo fez jus ao seu nome. E a recompensa extra? Nada mal. Seu pequeno desgraçado. Você explodiu meu castelo, matou meus homens. Hoje, vou garantir que você morra. Os olhos expostos de Anzo estavam injetados de sangue, tomados pela fúria. Kazuyama sabia. Se pudesse, o homem o esfolaria vivo, comeria sua carne, beberia seu sangue e reduziria seus ossos a pó. Desde o primeiro confronto, quando Kazuyama sofreu um pequeno revés, Anzo acumulou derrota após derrota. Seu Sancho Ibuzi estava morto. Seu castelo estava em ruínas. Kazuyama não lhe trouxera nada além de dor. Hehehe, velho, você está sonhando. Você acha que eu teria medo de você? Kazuyama sorriu de forma debochada, desembainhou sua espada Kusanagi e avançou diretamente contra ele. Aço contra aço, foi-se contra espada, faíscas explodindo a cada choque. Kazuyama, ele não percebeu seu clone? Tic. A técnica de clones das sombras foi criada pelo segundo Hokage, Tobirama Senju. Nem mesmo o Sharingan consegue distinguir o verdadeiro. E esse velho fóssil não tem nenhuma habilidade especial. Você realmente acha que ele perceberia? Por favor. Acima, Kazuyama observava friamente Anzo lutar furiosamente com seu clone, com o escárnio estampado no rosto. Capítulo 432. Kazuyama estava em cima de um dragão de cristal gigante, seu corpo oculto pela transparência do cristal e por sua própria invisibilidade, completamente destemido em ser visto. Diante dele jazia um homem miserável e inconsciente, Tatsuma, o capitão da raiz estacionada em Amegakuri e um dos confidentes mais próximos de Danzou. Após ser atingido em cheio pelo Rasengan 1000 anos de morte, ele desmaiou de dor. O rosto de Kazuyama irradiava a intenção assassina. Ele não era nenhum santo. O ninja de Konoha tinha vindo até Amegakuri e se aliado a forasteiros para tentar derrotá-lo? Aquele desgraçado do Danzou realmente tinha algo contra ele. Kazuyama, por que mantê-lo vivo? Acabe logo com ele. Exatamente. Qualquer um que encostar um dedo em você merece morrer. Se você não quiser fazer isso, simplesmente dê ele para as cobras comerem. As três princesas serpentes se manifestaram uma a uma, e até Shoumei parecia pronta para dizer algo. Kazuyama deu de ombros e desembainhou sua espada Kusanagi. Um único golpe preciso, Tatsuma estava morto. Sacudindo o sangue de sua lâmina, ele invocou vários clones atrás de si. Com asas brotando de suas costas, os clones alçaram voo, mergulhando em direção à vila abaixo. Kazuyama, o que você está fazendo? Nenhum ninja da raiz sai daqui vivo. Todos morrem. Seu tom era gélido. Não haveria misericórdia. Se tivessem a audácia de vir, era melhor que estivessem preparados para a vingança. Os clones se moviam rapidamente e com a liberação de cristal, as emboscadas eram fáceis. Tagoriime, Ishikishimaime, Tajitsuime, Shoumei. Preciso da sua ajuda. Se conheço bem Anzo, o castelo dele é o melhor lugar para esconder seu tesouro. Ajude-me a procurar qualquer tipo de sala do tesouro. E já que está nisso, dê uma olhada na vila, casas de câmbio, cassinos, qualquer lugar onde se guarde dinheiro. As três princesas Serpente e Shoumei olharam para ele, atonitas e em silêncio. Kazuyama, você está falando sério? Estamos no meio de uma briga. Por que você está falando de tesouro de repente? Tajitsuime gaguejou ao fazer a pergunta, mas a resposta que recebeu abalou profundamente sua visão de mundo. Kazuyama sorriu com a voz carregada de malícia. Lutar? Por que eu lutaria? Ele é um semideus do mundo ninja, e eu sou apenas um jounin de Konoha. Você acha que eu consigo derrotá-lo? Além disso, eu não gosto de brigar. Eu gosto de roubar pessoas. Hehehehe. Shoumei, chakra, agora. Kazuyama cruzou as mãos, formando um selo. No segundo seguinte, a técnica de clones das sombras múltiplas entrou em ação. Centenas de clones apareceram e rapidamente se transformaram em ninjas de Amegakuri. Então eles correram em direção à aldeia. O verdadeiro Kazuyama permaneceu onde estava, observando o Anzo friamente de cima. Os clones se espalharam por Amegakuri, invadindo audaciosamente bancos, cassinos e lojas. O que você está fazendo? Por que você está invadindo minha loja? Com a vila em caos, a maioria das lojas havia trancado as portas. Mas os clones não ligaram. Invadiram o local, não disseram nada e começaram a saquear imediatamente. Lojistas aterrorizados gritaram em pânico. Anzo mexeu com Konoha. O que você acha que vai acontecer conosco? Pega o dinheiro e sai correndo. Não atrapalha meu pagamento, idiota. Sai da frente. Os clones sabiam exatamente o que fazer, totalmente comprometidos com seus papéis. Eles atropelavam os lojistas e limpavam os estabelecimentos bem na frente deles. A mesma cena se repetiu por toda a aldeia. Em segundos, toda a Megakuri mergulhou no caos. Até mesmo Anzo, que ainda duelava com o clone, ouviu o alvoroço. O que está acontecendo? Clang. Mas o clone não lhe deu tempo para pensar. Kazuyama empunhou a espada Kusanagi para frente, puxando o Anzo de volta para a luta. Lorde Anzo, os ninjas da nossa própria vila estão saqueando lojas e roubando tudo. O que vamos fazer? Embora Anzo não pudesse ver pessoalmente, alguém correu para o castelo para relatar o ocorrido. É claro que aqueles mensageiros eram clones de Kazuyama. O que significa destruir alguém mentalmente? Era isso. O quê? Isso é impossível. É verdade, Lorde Anzo. Estão dizendo que você provocou Konoha e que a vila está condenada. Estão pegando todo o dinheiro que conseguem e fugindo. Os clones desempenharam seus papéis perfeitamente, vendendo a mentira tão bem que até Anzo foi enganado. Malditos. Seu pirralho, a culpa é toda sua. Técnica de invocação. Furioso, Anzo canalizou toda a sua raiva contra Kazuyama. Ele mordeu o próprio dedo, bateu a mão no chão e fez uma invocação. Uma salamandra gigantesca apareceu mais uma vez. Desta vez não era Ibuzi, mas sim uma nova invocação.
Eu já matei Ibuzi. Por que eu teria medo deste? Embora fosse apenas um clone, Kazuyama não demonstrou medo. Ele permaneceu cheio de espírito de luta. Dentro do castelo. Droga, Lord Danzou nunca deixará você escapar impune. Arg. Gritos ecoavam um após o outro enquanto cadáveres caíam no chão. Cada um deles usava uma máscara de Konoha e um protetor de testa. Membros raiz. Todos eles. Com suas mortes, os clones de Kazuyama com a liberação de cristal se despedaçaram, espalhando-se em fragmentos de cristal. Ao perceber que toda a equipe raiz havia sido eliminada, Kazuyama sorriu satisfeito e voltou seu olhar para o furioso Anzo. Como estavam dentro da vila, mesmo com a salamandra invocada, Anzo se absteve de liberar uma névoa venenosa em grande escala. Enquanto isso, os clones de Kazuyama continuavam saqueando objetos de valor como loucos. Enfurecido, Anzo conduziu a nova salamandra em direção a um dos clones, mas ela desviou sem esforço. Kazuyama, nós encontramos. Está no nível mais baixo do castelo dele. O aço ao redor é absurdamente reforçado. Com certeza é onde ele guarda seus tesouros. Usar senjutsu só para localizar um esconderijo talvez fosse um exagero, mas Kazuyama não se importava. Ele estava se divertindo muito. Enquanto seus clones causavam estragos do lado de fora, o verdadeiro Kazuyama entrou silenciosamente no castelo. Seguindo as orientações das princesas serpentes, ele encontrou uma câmara secreta repleta de ouro, prata, ferramentas ninja raras e pergaminhos valiosos. Os olhos de Kazuyama brilharam enquanto ele começava a guardar tudo. Lá fora, o caos provocado pelos clones só aumentava. O rosto de Anzo ficava cada vez mais sombrio. Maldito seja você. Morra. Ele finalmente perdeu a cabeça. Uma névoa venenosa avançou em direção a Kazuyama em uma explosão concentrada. Mesmo que isso significasse danificar ainda mais o seu próprio castelo, ele não conseguiu se conter por mais tempo. Hehehe. Anzo, você é mesmo um semideus do mundo ninja. Hehehe. Capítulo 433. O clone envolto em névoa venenosa soltou uma risada fria, enfurecendo Anzo. Seu coração estava repleto de intenções assassinas. Ele não se importava se a névoa venenosa ainda afetava a aldeia. Tudo o que ele queria era matar o pirralho à sua frente. Mas tudo foi em vão. Sim, Anzo, você realmente é um semideus. Depois de todo esse tempo, você ainda está se divertindo? Uma voz zombeteira soou de repente vinda de cima. A expressão furiosa de Anzo se transformou instantaneamente em algo mais sombrio. Para Kazuyama, aquela mudança repentina de expressão foi simplesmente ridícula. Enquanto uma nuvem de fumaça branca se alastrava pela névoa venenosa, o rosto de Anzo tornou-se completamente sombrio. Agora ele entendeu. Ele estivera lutando contra um clone das sombras o tempo todo. O verdadeiro. Anzo olhou para cima. Kazuyama pairava no alto do céu, cercado por 3 longas serpentes, suas pupilas verticais transbordando de escárnio. Aquele olhar foi a gota d'água para Anzo. De jeito nenhum. Isso não pode ser. Seu pirralho maldito. Era um clone? A ideia de empregar todos os seus esforços, até mesmo usar sua névoa venenosa, apenas para destruir um clone. Anzo cerrou os dentes. Mesmo assim, pirralho, você acha que isso significa que pode me derrotar? Kazuyama deu um leve sorriso. Anzo, você está velho. Seu tempo acabou. Com isso, ele formou um selo com as mãos. Uma poderosa onda de energia natural surgiu ao seu redor como um tsunami. As 3 princesas serpentes, com suas pupilas verticais brilhando, transformaram-se em formas humanoides e flutuaram ao seu lado, prontas para atacar. Anzo bufou friamente, erguendo sua foice. A enorme salamandra apareceu ao seu lado. Igualzinho ao seu sensei, rastejando por aí como uma cobra maldita. Que nojo. Ah, é? Então agora que você não consegue vencer, está zombando da minha identidade? Sou o herdeiro da caverna Ryushi, uma das 3 grandes terras sábias. Qual o problema com cobras? Você acha que sua salamandra é mais bonita? A postura fria de Kazuyama se desfez. Não era que lhe faltasse compostura, Anzo era simplesmente irritante demais. Qual o problema com as cobras, hein? Comparadas com aqueles sapos nojentos e verrugosos e lesmas viscosas, as cobras eram claramente superiores. Os sapos são ásperos, as lesmas são viscosas. De qualquer forma, usá-los é simplesmente nojento. Jiraiya, Tsunade, Sem qualquer intenção de continuar a discussão, Kazuyama juntou as mãos. As 3 princesas serpentes atacaram em seu lugar. 3 serpentes formadas por chakra dispararam em direção a Anzo. Correntes chicoteavam a foice para frente enquanto Anzo saltava no ar, desferindo um golpe feroz. Mas contra ataques alimentados pela energia senjutsu, ele teve dificuldades para acompanhar. Ao ver isso, ele chamou sua salamandra de volta para debaixo dele. Ela subitamente firmou as patas e saltou alto no ar. Nossa, ele consegue pular? Igualzinho a um sapo. Kazuyama não estava exagerando. Além de uma cauda extra, realmente se movia como uma. Pirralho. Morra. Deixe isso para lá. Você está sonhando. Mesmo que Anzo pudesse pular, e daí? Kazuyama nem hesitou, liberou mais energia senjutsu e voou ainda mais alto. Anzo estava furioso. Toda a sua estratégia aérea era baseada em saltos, e agora Kazuyama estava fora de alcance. Seu pirralho. Desça aqui se tiver coragem. Estou bem. Venha aqui se tiver coragem. O velho e o ninja mais jovem se encararam, nenhum dos dois disposto a recuar. Enquanto isso, lá embaixo na vila, os clones de Kazuyama quase tinham terminado o saque e estavam começando a sua retirada. Foi exatamente por isso que Kazuyama se revelou. Ele nunca teve a intenção de enfrentar Anzo de frente. Mantendo-se fora de alcance, ele forçou Anzo a ficar imóvel, enquanto as 3 princesas serpente o atacavam com golpes rápidos e fugazes à distância. Cada longa serpente formada por energia natural interceptava os ataques de Anzo com precisão, cortando-o a cada investida. Quase lá. Mais da metade dos clones já escapou de Amegakure, Tagorimi e Shikishimaimi, Tajitsuimi. Vamos acertá-lo com algo forte. Aí a gente sai fora. Kazuyama abriu as mãos e rapidamente formou uma sequência de selos de mão. Ao terminar, o ar ao seu redor começou a cintilar com calor. As 3 princesas serpentes ficaram momentaneamente atonitas. Elas podiam sentir a onda de energia natural
natural e chakra subindo rapidamente dentro dele. Arte sábia, grande destruição pelo fogo. Na verdade, o princípio por trás das artes sábias não era tão complicado assim, pelo menos na compreensão de Kazuyama. Era como um ninjutsu comum, só que trocando chakra por energia natural. A transição lhe pareceu instintiva, mas aos olhos das princesas serpentes, aquilo era aterrador. Embora a lógica possa parecer simples, a energia natural era notoriamente difícil de controlar. O domínio exigia treinamento longo e intensivo, especialmente a energia senjutsu da caverna Ryushi, conhecida por sua natureza violenta e tendência a despertar a escuridão interior. Eles nunca esperaram que Kazuyama manipulasse com tanta habilidade. A grande destruição de fogo original envolvia comprimir o chakra na garganta e liberar uma enorme bola de fogo semelhante a um meteoro, que se espalhava em um mar de chamas ao impactar. Mas agora, imbuídas de energia natural, aquelas chamas carregavam a fúria bruta da caverna Ryushi. Uma bola de fogo do tamanho de um meteoro caiu do céu, e seu calor intenso fez até mesmo a salamandra gigante de Anzo se agitar inquieta. Com esse tipo de poder, pirralho, eu admito, você superou aqueles 3. As estrelas gêmeas de Konoha. Hehe, parece que vocês realmente fazem jus ao nome. Mas não pense que pode me menosprezar, Anzo da salamandra. Eu ainda sou o semideus do mundo ninja. Liberação de água. Pilar de formação de água. Anzo balançou os braços, deixando rastros de imagens atrás de si. Num piscar de olhos, seus selos de mão estavam completos. Ele lançou um jato de água gigantesco, semelhante a um meteoro, pela boca. Kazuyama percebeu a técnica através da percepção natural e por um segundo hesitou. Quem assistiu ao anime reconheceria, esses dois jutsus eram famosos por serem usados para se contrapor. Durante a Quarta Grande Guerra Ninja, o Mizukage Terumi usou essa mesma técnica de liberação de água para extinguir o fogo de Madara Uchiha. Ele não esperava ver a cena reencenada aqui, em Amegakure. Água e fogo colidiram. Nenhum dos lados cedeu 1 centímetro. Tis. Anzo da salamandra, você é mesmo algo. Mas é melhor você ter cuidado. Como um fantasma, eu posso aparecer em qualquer lugar ao seu redor e te esfaquear quando você menos esperar. Ha. Risos e ameaças ecoaram em sucessão. Kazuyama interrompeu abruptamente sua técnica e desapareceu no ar com o deus voador do trovão. Assim que as chamas se extinguiram, o rosto de Anzo não relaxou, nem um pouco. Na verdade, ficou ainda mais sombrio. Exatamente como Kazuyama havia dito, sua característica mais perigosa não era sua força bruta, mas sua capacidade de atacar de qualquer lugar, a qualquer momento. Capítulo 434. Kazuyama usou o deus voador do trovão para escapar, o que significa que a operação de saque realizada por seus clones estava agora completa. Nesse momento, a Megakure parecia ter sido atingida por um enxame de gafanhotos. Devastação total. O castelo de Anzo da salamandra, outrora símbolo do poder do semideus, agora era quase irreconhecível. A área ao redor não passava de escombros e destroços. A expressão de Anzo era tão sombria que parecia que ele poderia espremer água da chuva dela. Maldito pirralho. O fantasma de Konoha. Muito bom. Ele se virou e caminhou em direção às ruínas de seu castelo. O alvo já havia escapado. Não havia motivo para desperdiçar energia com raiva. No momento, estabilizar a vila era prioridade. Ele tinha ouvido claramente o caos mais cedo. Muitos dos próprios ninjas da vila haviam participado dos saques e agora estavam tentando fugir. Aquela ironia o magoava profundamente. Mas no instante em que Anzo pisou nas ruínas, ele congelou. Etiquetas explosivas. Por toda parte. Seus instintos lhe soaram um alarme, mas antes que pudesse se mover, várias etiquetas detonaram simultaneamente. Bum! Uma densa fumaça tomou conta do ar. Quando se dissipou, Anzo se levantou, coberto de poeira, com fúria ardendo em seus olhos. Aquele pequeno desgraçado. Tão astuto. Ele realmente plantou todas essas etiquetas. Quando é que ele teve tempo para isso? Rangendo os dentes, ele criou vários clones de água e começou a remover cuidadosamente as etiquetas restantes. Matrizes de etiquetas explosivas eram sua especialidade. Lidar com elas não era difícil, mas levava tempo. E quando ele finalmente os eliminou a todos e chegou ao nível mais baixo do castelo, ele quase tossiu sangue na hora. Seu pirralho, não descansarei até que você esteja morto. Argue! Anzo não conseguiu mais se conter. Um rugido furioso explodiu de seus pulmões. Diante dele estava o cofre do tesouro, completamente vazio. Nem um único rio, nem um único pergaminho. Tão impecável que parecia que nada jamais havia sido guardado ali. Lorde Anzo, a vila está um caos. Os lojistas que foram assaltados estão vindo para cá. Eles estão exigindo uma explicação. Se não a receberem, ameaçam apresentar uma queixa conjunta ao daimyo. Essa foi a gota d'água. Anzo perdeu a cabeça. Mas em vez de outro acesso de raiva, ele simplesmente riu. Bom, muito bom. A Megakure estava em ruínas, mas as pessoas tendiam a esquecer. Anzo ainda era o semideus do mundo ninja. Ele ainda tinha muitas cartas na manga. Em outro lugar, Kazuyama já havia deixado a Megakure. Ele encontrou uma floresta tranquila e encostou-se a uma árvore para descansar. Um a um, seus clones retornaram, cada um carregando pesadas sacolas repletas de tesouros. Tis. Kazuyama, você é uma figura verdadeiramente detestável. Você entra em Amegakure, mata e rouba em plena luz do dia, e depois incrimina os próprios moradores. Consigo imaginar a cara do Anzo deve ter sido impagável. Tajitsuimi, Tagoriimi e Ishikishimaimi haviam retornado às suas formas humanas. Tajitsuimi estava encostada em uma árvore, com um sorriso zombeteiro no rosto. Mexer comigo? Isso é fichinha. Komogakure passou por coisas muito piores antigamente. Suas palavras despertaram memórias. Ela sentiu lentamente. Afinal, ela estivera no campo de batalha na Terra das Águas Quentes. Foi seu genjutsu que levou 8 caudas à fúria. Mais tarde, ela soube que Kazuyama foi quem causou tantos problemas que o terceiro Raikage acabou morrendo no campo de batalha. Kazuyama esperou por 1 hora. Afinal, nem todos os seus clones haviam escapado da vila imediatamente após sua partida. Mas ele não os culpava. Ele havia mantido Anzo ocupado por um longo tempo. Se eles não tivessem terminado o saque naquele período, realmente não haveria mais nada que ele pudesse fazer. No final, de mais de 100 clones, 99 sobreviveram. Ele reuniu tudo em um só lugar e então começou a fazer um inventário com as
das 3 princesas serpentes. Foi um processo lento, mas Kazuyama não tinha pressa. A Megakuri já estava em completo caos, e Anzo claramente não tinha tempo para persegui-lo. Não havia nada com que se preocupar. Entretanto, o pânico se espalhou por a Megakuri após o ataque. Muitos começaram a questionar a capacidade de Anzo de proteger a vila. Alguns até discutiram secretamente a possibilidade de desertar para outras grandes vilas. Mas Anzo continuava sendo Anzo. Ele montou em Ibuse até o centro da vila e demonstrou sua força para reafirmar o controle. Bem diante dos civis, ele executou publicamente uma dúzia de ninjas que considerava responsáveis por negligência no cumprimento do dever. Só então os aldeões começaram a se acalmar, pelo menos por enquanto. Enquanto as cabeças dos ninjas executados caíam no chão, Kazuyama, ainda contando maços de dinheiro, recebeu uma atualização. Jin, detectado que o anfitrião usou clones para incitar o caos em Amegakuri e incriminou os próprios ninjas da vila, provocando Anzo da Salamandra a matar 15 de seus próprios homens em um acesso de fúria. Esse ato alimentou ainda mais a ira de Anzo e revelou um resquício de covardia dentro dele. Jin, recompensa especial, transformação da natureza do Rasengan mais 20%. Ao atingir 100% de progresso, o Rasengan estará elegível para aprimoramento adicional. Não foi um mal achado, mas comparado com a pilha de tesouros à sua frente, Kazuyama não pôde deixar de dar uma risadinha irônica. Após a contagem de tudo, o total chegou a 70 milhões de ryu em dinheiro, além de inúmeras ervas medicinais e ferramentas ninja. Havia também uma quantidade surpreendente de roupas. Kazuyama olhou para um certo pedaço de tecido questionável que se destacava da pilha e ergueu uma sobrancelha. Será que um de seus clones se empolgou tanto que começou a saquear esse tipo de coisa também? Não importa. Ele podia simplesmente revender tudo em outra aldeia. Dinheiro era dinheiro. Sem demora, Kazuyama pegou um pergaminho e selou todas as roupas e pertences diversos. Após refletir, partiu em direção ao nordeste. No dia seguinte, a notícia do caos em Amegakuri já havia começado a se espalhar. Anzo fez o possível para suprimir a notícia, mas o incidente foi simplesmente grave demais para ser mantido em segredo. Tanto Iwagakuri quanto Konoha receberam a informação. No escritório do Tsuchikage em Iwagakuri, o rosto de Onoki estava tão negro quanto carvão. Aquele Anzo, quanto mais velho fica, mais inútil se torna. Deixar um pirralho transformá-lo numa piada dessas. E ele me roubou todos esses suprimentos. Estou furioso. Um grupo de Jounin de Iwagakuri estava diante dele, tensos e inquietos enquanto seu Tsuchikage vociferava. Shibito Azuma, parta imediatamente para a propriedade do Daimyo. Peça a ele que emita um anúncio oficial de cessar-fogo. Onoki sabia muito bem, esta guerra não valia mais a pena continuar. De volta a Konoha, o escritório do Okage estava repleto de risadas. Ha 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 ha. Que pirralho. Brilhante. Absolutamente brilhante. Ele ousou provocar Anzo bem no meio de Amegakuri e depois usou clones para mergulhar a vila inteira no caos. O que se passava na cabeça dele? Ele não feriu um único civil sequer, mas mesmo assim conseguiu incapacitar Amegakuri. Ha 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 ha. Hiruzen Sarutobi leu as informações com um largo sorriso, visivelmente satisfeito. Capítulo 435. É preciso reconhecer que Kazuyama Jeko fez um trabalho impressionante desta vez, mesmo que suas ações tenham sido um pouco exageradas. Atacar diretamente uma vila inimiga não era algo comum no mundo ninja. Mesmo durante a Segunda Grande Guerra Ninja, os combates só haviam chegado às fronteiras da Terra da Chuva, ninguém jamais havia levado a batalha para dentro de Amegakuri. Dado o temperamento de Anzo, não havia a menor chance de ele permitir que alguém levasse a briga até sua porta. Mas Kazuyama fez exatamente isso. Ele avançou direto para Amegakuri e começou uma briga. Foi uma atitude que deixou todos atonitos. O mais chocante foi que ele saiu ileso. Só alguém como ele, que podia voar, ficar invisível e usar ninjutsu espaço-temporal, conseguiria fazer algo assim. Ele realmente se saiu maravilhosamente bem. Claro, ele fugiu sozinho antes da batalha começar, mas quando a luta começou, o golpe para Megakuri foi sério. Mas as informações indicam que a vila mergulhou no caos. Como podemos interpretar isso? Mesmo que ele tenha lutado contra Anzo dentro de Amegakuri, isso não deveria ser suficiente para causar o caos em toda a vila, certo? Omura Mitokado compartilhou seus pensamentos enquanto estava sentado ao lado. O Tatani Koharu assentiu em concordância. Você tem razão. Aquele garoto deve ter feito alguma outra coisa também. Caso contrário, Amegakuri não estaria em tal turbulência. Hiruzen, precisamos perguntar a ele sobre isso quando ele retornar. Hiruzen Sarutobi concordou. Ele estava igualmente curioso para saber como Kazuyama havia conseguido causar tanta destruição em Amegakuri, o suficiente para enfurecer Anzo da Salamandra. Dentro do escritório, apenas o Okage e os 2 conselheiros estavam presentes. Era estranho, Danzou Shimura não havia aparecido. Isso despertou certa suspeita na mente de Hiruzen, juntamente com um lampejo de insatisfação. Ele pensou, Danzou deve ter tido algo a ver com a situação de Amegakuri. Caso contrário, ele não estaria faltando a esta reunião. Danzou, você está ficando cada vez mais ousado. Como se atreve a atacar abertamente pessoas da sua própria vila? De repente, um agente da Anbu apareceu na sala, ajoelhando-se e tremendo visivelmente. Claramente, ele estava animado. O que é isso? Perguntaram Hiruzen e os 2 conselheiros em uníssono. Sem hesitar, o Anbu retirou um pergaminho e o colocou rapidamente sobre a mesa. Lord Okage, estas são notícias da linha de frente. Iwagakuri enviou seus ninjas à mansão do Daimyo. Parece que estão pedindo paz. Essa informação veio diretamente da Lady Midori, não há dúvidas. Não é de admirar que a Anbu estivesse tão agitada, a mudança de Iwagakuri era algo muito sério. E para Konoha foi uma ótima notícia. Excelente. Hahaha, coisas boas não param de acontecer. Parece que aquele desgraçado do Onoki ficou sabendo do caos em Amegakuri. Aquele velho desgraçado arrastou Anzo para a guerra. E agora tanto Anzo quanto Amegakuri estão completamente fora de combate. Onoki não quer mais lutar, hahaha. Hiruzen ria cada vez mais alto. Ele não se sentia tão feliz desde o início da guerra. Nesse instante começou uma confusão lá fora. Hiruzen franziu a testa, interrompendo o riso e sinalizando para os Anbu verificarem a situação. Momentos depois, os Anbu retornaram. Lord Okage, Danzou está aqui. Hiruzen bufou friamente. Deixem-no entrar. Danzou entrou no escritório com uma expressão impassível, como se nada pudesse perturbar sua compostura. Danzou, você faltou à reunião de hoje. Não acha que merecemos uma explicação? O olhar de Hiruzen era penetrante, mas Danzou permaneceu impassível, falando como se estivesse simplesmente constatando um fato. Hiruzen, a situação está claramente a nosso favor agora. Iwagakuri quer acabar com a guerra, mas acho que precisamos discutir isso com cuidado. Nós somos os vencedores.
Se Onoki quer a paz, então ele deve oferecer uma compensação. Os dois assessores não se opuseram. Pelo contrário, um brilho agudo reluziu em seus olhos. A sugestão de Danzou era sensata. Como vencedora, exigir uma compensação era totalmente razoável. Mas Hiruzen franziu a testa. Ele entendia o ponto de vista de Danzou, mas, em sua opinião, acabar com a guerra já era incrivelmente difícil. Se eles exigissem reparações diretamente de Onoki, a guerra poderia não terminar tão bem quanto esperavam. Vamos deixar isso para lá. Todos nós conhecemos o temperamento do Onoki. Você quer que ele peça desculpas? E aposto que ele mesmo veria para a linha de frente. E se a liberação de poeira entrar no campo de batalha, todos vocês sabem o que isso significa. Ao ouvirem falar em liberação de poeira, as expressões de Omura Mitokado e o Tatani Koharu mudaram imediatamente. Eles compreendiam claramente a importância dessa técnica. Um poder que transcende o Kekkei Genkai. A liberação de poeira, aclamada como um Kekkei Tota, era conhecida exclusivamente por sua força destrutiva avassaladora. Pelo que sabiam, nenhuma defesa conhecida seria capaz de resistir a um ataque vindo dele. Se a situação em Iwagakure realmente desmoronasse e Onoki fosse pessoalmente para a linha de frente, as baixas em Konoha aumentariam drasticamente devido à devastação que o modo de liberação de poeira poderia causar. Hiruzen tem razão. Não podemos deixar Onoki entrar no campo de batalha. Deixe que a mansão do Daimyo lide com as negociações de indenização. Devemos ficar de fora disso. A expressão de Danzou não mudou. Ele apenas soltou um resmungo frio. Vocês estão sendo muito cautelosos. Por mais forte que Onoki seja, ele ainda é apenas um homem. Com a nossa força atual, somos mais do que capazes de enfrentar Iwagakure em mais uma rodada. Hiruzen, você perdeu a sua vantagem. É por isso que continuamos sendo atingidos. Você realmente deveria renunciar. Ao terminar, Danzou se virou para sair, mas a voz de Hiruzen Sarutobi o deteve. Danzou, minha renúncia já está definida. A mansão do Daimyo já tomou sua decisão. Os resultados serão anunciados em alguns dias. Quando o novo Hokage assumir o cargo, espero que você se comporte. E não pense que só porque eu não questiono o que aconteceu em Amegakure, você está livre de culpa. As ações da raiz já ultrapassaram os limites da aldeia. Sugiro que você tome cuidado. Ao ouvir o aviso, Danzou abriu a porta e saiu. Duan. A porta bateu com força. Os dois assessores trocaram olhares, pareciam ter percebido algo. Hiruzen, você está falando de Kazuyama Geko? Sim, Koharu, não vamos falar sobre isso agora. Descobriremos quando Kazuyama voltar. Hiruzen sabia exatamente que tipo de homem Danzou era. Devia haver algo suspeito por trás do que aconteceu na operação em Amegakure. Quanto a Kazuyama Geko, ele estava se divertindo bastante, a caminho da Terra do Gelo. Era o lugar perfeito que ele havia encontrado para se desfazer de toda a riqueza que acabará de saquear. Capítulo 436. A Terra do Gelo, um país gélido coberto de neve e vento durante todo o ano. Ainda assim, tinha sua própria versão da primavera, por mais breve que fosse. Quando essa época chegava, todos se livravam das pesadas roupas de inverno, vestiam roupas de verão e seguiam para o sudoeste em direção à costa, para aproveitar um pouco a vida. Foi exatamente por isso que Kazuyama trouxe seu saque para cá para vender. Devido à neve constante e ao clima rigoroso, a Terra do Gelo dependia muito de mercadorias importadas. Kazuyama estava confiante de que o que ele trazia poderia alcançar um preço alto. Ele começou alugando um lugar na rua principal. Depois de fechar a porta atrás de si, começou a desempacotar e organizar os itens que havia saqueado de Amegakure. Mas ele parou rapidamente. Assim que tudo foi retirado dos pergaminhos, ele percebeu que lidar com tudo sozinho seria exaustivo. Sem outra opção, ele cravou uma kunai no chão. Shoumei, me empreste um pouco de chakra. O quê? Pensei que você estivesse organizando o estoque. Por que precisa de chakra? Não me diga que pretende vaporizar tudo com ninjutsu. Kazuyama revirou os olhos. Shoumei estava se tornando cada vez mais imprevisível. Estou indo para Takigakure e também preciso passar pela vila. Você pode se apressar? Tudo bem, entendi. Aliás, Kazuyama, você está quase sem aqueles insetos que deixou comigo. Quando voltar para a vila, pegue mais alguns, tá? Aqueles que Kaishu são realmente deliciosos. Silenciar. Silenciar imediatamente. Com o chakra fluindo por todo o seu corpo, Kazuyama usou a técnica do deus voador do trovão e se teletransportou diretamente para Takigakure, na Terra das Cachoeiras. Assim que pousou, ele ativou a técnica de fuga transparente e começou a procurar pessoas como um fantasma. Sua sorte não era ruim. Pouco tempo depois, ele avistou Konan e o Jito. Os dois caminhavam e riam, alheios ao que estava por vir. Sem aviso prévio, Kazuyama apareceu atrás deles e gritou. Não pergunte, apenas venha comigo. Surpreendidos, os dois mal tiveram tempo de reagir antes que a cena ao seu redor se distorcesse várias vezes. Então, uma rajada de ar gélido os atingiu com força. Ambos estremeceram com o frio repentino. Que frio! Droga, sensei, para onde você nos arrastou? Eles reconheceram a voz dele imediatamente. Claro que foi obra de Kazuyama. Assim que seus olhos se acostumaram à temperatura, depararam-se com uma enorme pilha de mercadorias. O que é tudo isso? Roupas? Joias também? Konan estava perplexa. Ela não tinha ideia de onde eles estavam ou o que Kazuyama estava tramando. Kazuyama deu uma risadinha e explicou. Konan, minha querida discípula, preciso de uma mãozinha. Isso é tudo que eu peguei de Amegakure. Tem muita coisa para eu organizar sozinho, e além disso, eu sou homem. Algumas dessas roupas, bem, digamos que não são exatamente a minha praia. Roubado de Amegakure? Konan e o Jito trocaram um olhar, lembrando-se repentinamente dos rumores caóticos que vinham da vila. Será possível? Sentindo os olhares sobre si, Kazuyama estufou o peito com orgulho. Sim, eu causei todo o caos em Amegakure. Aproveitei a confusão para saquear cerca de metade da riqueza da aldeia, bem, pelo menos as coisas óbvias. Estes são os despojos. Roupas, joias e vários outros itens. Quanto a este lugar, é uma loja que acabei de alugar na Terra do Gelo. Pretendo vender tudo aqui. Não se preocupem, não espero que ajudem de graça. Konan, você ficará com 30% dos lucros. E o Jito, você ficará com 10%. Kazuyama planejava há muito tempo apoiar Yaiko e Konan em sua difícil situação. Embora a Terra das Cachoeiras não fosse pobre, também não era exatamente rica, e os recursos para a aldeia eram limitados. Fortalecer a aldeia exigia dinheiro. Embora ele não pudesse simplesmente entregá-lo diretamente, permitir que Konan e os outros ajudassem e pagá-los dessa forma era uma solução adequada. Sério? O Yaiko anda muito preocupado com dinheiro ultimamente.
Seu sensei tem trabalhado conosco, mas a pesquisa dele, esses medicamentos precisam de financiamento substancial. A vila simplesmente não tem condições de desembolsar essa quantia tão cedo. Orochimaru nunca fazia favores sem receber nada em troca. Ele cobrava com base nos custos, caso contrário, sua pesquisa ficaria paralisada. E Aiko e Conan estavam realmente preocupados com dinheiro ultimamente. Espere, porque eu só recebo 10%. Isso é abuso infantil. Vaza daqui, garoto. Dar dinheiro para você não adianta nada. Sua parte vai para Conan. Se precisar de alguma coisa, peça a ela. Kazuyama empurrou Yujito para o lado e se virou para Conan. Sem esperar por uma resposta, continuou. Preciso ir para Konoha. Vocês dois comecem a separar os itens. Comecem pelas joias. Já volto. Antes que qualquer um dos dois pudesse responder, ele desapareceu no mesmo instante. O chakra de Shoumei continuou fluindo por ele enquanto ele saltava por milhares de quilômetros, aterrissando diretamente de volta em casa. Naquele momento, Pakura ainda estava dando aula. Então ele ativou sua técnica de fuga transparente e escapuliu em direção à Academia Ninja. Observando Pakura dar sua aula, Kazuyama suspirou impotente. Em sua situação atual, ele não podia se dar ao luxo de mostrar o rosto abertamente na vila. Caso contrário, os superiores o obrigariam a fazer trabalhos de reportagem. Ele esperou a tarde inteira até o anoitecer, finalmente vendo Pakura voltar para casa depois da aula. Sem hesitar, ele a abraçou com força, não lhe dando tempo para reagir, e ativou a técnica do deus voador do trovão várias vezes seguidas. Seu desgraçado, você volta só para me emboscar desse jeito? Pakura conhecia muito bem a técnica do deus voador do trovão. Ela já havia sido levada por Kazuyama inúmeras vezes. E em todo o mundo ninja, apenas 2 pessoas conseguiam usar esse jutsu, Namikaze Minato e seu homem. Quem mais poderia ser? O que é isso? Ela também sentiu frio, mas não era nada comparado ao que estava diante dela. E Pakura vem ajudar. Deixe-me apresentá-la. Está Conan, de Takigakuri. E aquela pequena também é de lá. O nome dela é Yujito. Ela é minha discípula. Conan e Yujito colocaram no chão o que estavam carregando e cumprimentaram Pakura. Conan a observou com curiosidade. Então essa era a amada de Kazuyama? Ah, é? Você é a esposa do meu patrão? Prazer em conhecê-la, esposa do patrão. Ah, olá. Ao ver Yujito se curvar tão formalmente, Pakura ficou surpresa e rapidamente se aproximou para ajudá-la a se levantar. Mas no segundo seguinte, ela entendeu o que as pessoas queriam dizer quando falavam. Tal professor, tal aluno. Esposa do patrão. Aqui está um presente. Kazuyama. Pakura. Yujito. Hehehe. Capítulo 437. Maldito pirralho. Você não aprende as coisas boas, mas isso? Você arrasou. Yujito, será que fui muito condescendente com você? Kazuyama cerrou os punhos com um brilho feroz nos olhos, enquanto caminhava em direção a ela, um passo de cada vez. Mas este era Yujito, o Jinchuriki de 2 caudas, um discípulo nascido para se rebelar. Ao ver sua professora se aproximando, Yujito não hesitou. Com um rápido passo para o lado, ela se escondeu atrás de Pakura e mostrou a língua. Pode tentar. Tenho a esposa do patrão me protegendo. Esposa do patrão, olha só o meu professor. Ele me humilha todos os dias. Eu ainda sou criança e ele já me deixou sem juízo. Sem hesitar, Pakura deu um passo à frente, protegendo Yujito com um braço. Por algum motivo, Yujito lhe causava uma sensação diferente de Kakashi, óbito ou rim. Essa garotinha podia parecer atrevida e travessa, mas havia algo familiar nela. Uma espécie de solidão. Um desejo silencioso de se fortalecer e provar seu valor. Kazuyama, o que você está fazendo? Afastem-se. Ao ver Pakura protegendo Yujito como um falcão protege seu filhote, Kazuyama imediatamente ergueu as mãos em sinal de rendição, sem ousar dar mais um passo à frente. Mesmo assim, ele lançou um olhar mortal para Yujito. Hehe, sensei. Acho que você não é tão todo-poderoso assim, afinal. Tis. Mas esposa do patrão, você ainda me deve um presente. 100.000 ryu está bom, mas eu aceito 1 milhão se você tiver. A atitude gananciosa de Yujito era estranhamente encantadora, fazendo Pakura rir baixinho. Mas ela não tinha essa quantia em dinheiro. Depois de pensar por um momento, ela levou a mão à nuca, desatou o elástico que prendia seu cabelo, inclinou-se um pouco e o amarrou na cabeça de Yujito. Para ser justa, o cabelo de Yujito era deslumbrante, longo e sedoso, quase até a cintura. Não trouxe nada, já que tudo aconteceu muito de repente. Essa tiara foi um presente da sua professora. Agora estou lhe dando a oportunidade. Trabalhe duro e torne-se uma ninja capaz de se sustentar sozinha. Yujito abriu um largo sorriso. Era evidente que ela adorara a tiara, e as palavras de Pakura ainda mais. Ela se tornaria uma ninja poderosa, independente e imponente, e esmagaria seu sensei Kazuyama sob seus pés. Muito bem, cumprimentos feitos, vamos ao que interessa. Estaremos ocupados nos próximos dias. Kazuyama olhou para a montanha de dinheiro roubado e suspirou. Ganhar dinheiro era divertido, mas vender tudo ele mesmo? Uma verdadeira dor de cabeça. Todos rapidamente começaram a separar os produtos, e Pakura finalmente perguntou o que estava lhe incomodando. Kazuyama, você trouxe Yujito de outra vila? Como você descobriu isso? Kazuyama pareceu um pouco surpreso. Ele não tinha certeza de como Pakura havia percebido tudo tão rapidamente. Ela suspirou baixinho. Ela me lembra muito de mim mesma. Eu tinha um pressentimento. Então ela o olhou de soslaio. Vamos lá, desembucha. De qual vila você a roubou? Ela não acreditava nem por um segundo que Kazuyama escolheria aleatoriamente uma garota comum como sua discípula. Yujito devia ter algo especial e algo que chamasse a atenção dele. Kazuyama riu de coração, despreocupado e aberto. Quando se tratava de Pakura, ele não tinha mais nada a esconder. Ela era sua mulher agora. O que havia para manter em segredo? Sua risada alta, no entanto, chamou a atenção de Conan e Yujito. Ei, seu professor desgraçado. Por que você está sorrindo tão lascivamente? Kazuyama, o que houve? Diante das perguntas, Kazuyama Jeko reprimiu o riso e imediatamente exibiu um sorriso muito estranho. Yujito, a esposa do seu mestre, está um pouco curiosa sobre a sua identidade. Você acha que eu deveria contar para ela? Essas palavras não apenas despertaram a curiosidade de Pakura, mas também a de Conan. Afinal, ela conhecia a força de Yujito, suas habilidades físicas e taijutsu aterrorizantes, bem como seu estranho ninjutsu. Mas ela e Aiko nunca fizeram muitas perguntas sobre a identidade de Yujito, apenas presumindo que ele fosse discípulo de Kazuyama Jeko. O quê? Você não quer mais que eu esconda minha identidade? Se você quer saber minha identidade, então esqueça. Yujito compreendeu que Kazuyama
Kazuyama Geko queria dizer, mas será que ele realmente poderia revelar sua identidade como Jinchuriki naquele momento? Mas Kazuyama Geko apenas deu um leve sorriso. Não tem problema, tanto a Terra das Cachoeiras quanto Takigakuri já são aliadas. Já contei ao meu sensei, Orochimaru, sobre a sua identidade. Não se preocupe, ele está muito interessado em você. Quando eu não estiver por perto, pedirei a ele para te ensinar. Tenho certeza de que ele te ensinará bem. Embora Kazuyama Geko tenha dito isso com um sorriso, por algum motivo, Yujito sentiu um arrepio percorrer sua espinha dos pés à cabeça. Chega, pare de provocá-la. Qual é exatamente a identidade de Yujito? Pakura reapareceu, interrompendo imediatamente Kazuyama Geko. Ele não sabia por quê, mas apesar de ser uma pessoa muito teimosa, depois de se casar, não demonstrava mais pavio curto quando se tratava da esposa. Yujito é de Komogakuri. No início da Terceira Grande Guerra Ninja, fui a Komogakuri e a trouxe de lá. Quanto à identidade dela, ela é a Jinchuriki do Duas Caudas. Kazuyama Geko revelou sem rodeios a identidade de Yujito. Jinchuriki. Essas três palavras soaram como um sino na mente de Pakura e Konan. Ambos voltaram seus olhares para Yujito. Ao ver isso, Yujito deu de ombros e assentiu calmamente. Sim, eu sou o Jinchuriki de Duas Caudas, e Matatabi de Duas Caudas é meu parceiro. Após dizer isso, Yujito sentiu-se completamente revigorado. Afinal, como não se sentir bem depois de finalmente revelar seu segredo? Isso é verdade? O Jinchuriki do Duas Caudas de Komogakuri? Meu Deus, Kazuyama, você é tão corajoso. Pakura ficou completamente chocada. Como uma Jounin de elite de Tsunagakuri, ela conhecia muito bem o significado da palavra Jinchuriki. Ela achava que a identidade de Yujito não era simples, mas jamais imaginou que seria tão aterrorizante. Konan também ficou chocada. Não era à toa que Yujito era tão forte. Não era à toa que ele era um Jinchuriki. Mas logo os dois olharam para Kazuyama Geko ao mesmo tempo. Eles ficaram particularmente chocados porque Kazuyama Geko havia sequestrado o Jinchuriki mais importante de uma vila. Além disso, Komogakuri não havia emitido um som sequer durante todo esse tempo. Ao perceber o que eles estavam pensando, Kazuyama Geko respondeu diretamente às suas perguntas e esclareceu suas dúvidas. A Megakuri não dirá nada. Afinal, perder um Jinchuriki é um assunto muito sério para uma vila. O Raikage pode ser um bruto com nada além de músculos na cabeça, mas ele é muito ponderado e tem um bom conselheiro sob seu comando. Então eles vão lidar com isso internamente e mobilizar suas forças para realizar buscas por conta própria. Capítulo 438. Ambas as mulheres eram suficientemente perspicazes para entender imediatamente o que Kazuyama queria dizer. Faz sentido. Se um Jinchuriki desaparecesse, seria um golpe devastador para qualquer vila. Afinal, os Jinchuriki eram a arma estratégica mais importante de cada vila. Pakura e Konan trocaram olhares e viram o mesmo traço de choque nos olhos uma da outra. Era difícil imaginar Komogakuri sofrendo tal perda, e sendo forçada a engolir a humilhação em silêncio. Tique, aquele meu professor desgraçado não me sequestrou. Ele até mesmo roubou a Ilha da Tartaruga, aquela que Como construiu por sabe-se lá quantos anos. Agora ela está flutuando perto do mar ao norte da Terra das Cachoeiras. Yujito revirou os olhos para Kazuyama, com uma expressão de total impotência. Kazuyama, ao perceber o olhar dela, caiu na gargalhada, orgulhoso. Você. Pakura balançou a cabeça com um suspiro. O que ela poderia dizer agora? Kazuyama havia sequestrado sua esposa em Tsunagakuri e seu discípulo em Komogakuri. E enquanto seus pensamentos se dissipavam, ela olhou para Konan. Konan apenas balançou levemente a cabeça, depois disse calmamente. Originalmente éramos ninjas de Amegakuri, mas fomos expulsos da vila. Por vários motivos, seguimos Kazuyama e nos juntamos a Takigakuri. Agora, até mesmo seus aliados eram pessoas que ele roubou de Amegakuri. Sinceramente, havia alguma coisa que Kazuyama não aceitasse? Muito bem, vamos voltar ao trabalho, pessoal. Nos dias seguintes, Kazuyama praticamente se tornou um mensageiro ambulante do deus voador do trovão. Todos os dias ele se deslocava entre Konoha e Takigakuri, enquanto Shoumei se transformava em uma bateria de chakra móvel. Demoraram 10 dias inteiros para vender todas as mercadorias? E isso só aconteceu porque Kazuyama transferiu toda a equipe e o estoque para a Terra dos Pássaros no terceiro dia. Essa era uma das estratégias dele: chegar a um lugar, vender rápido e depois partir para o próximo. Era muito mais eficiente dessa forma. Após 10 dias, Kazuyama trouxe todos de volta à sua base na Terra do Gelo. Dessa vez, era a hora de dividir os lucros. Konan, isto é seu, 130 milhões de ryu. Isso deve manter você e Aiko entretidos por um tempo. E você e o Jito, aqui estão 2 milhões. Não desperdice. Konan, fique de olho nela. Ele colocou um talão de cheque sobre a mesa e o deslizou para Konan, exatamente como combinado. 30% para Konan, 10% para Yujito. Isso dá 40% do total, e Kazuyama entregou sem a menor hesitação. Ele talvez valorizasse o dinheiro como a própria vida, mas tratava seu povo com generosidade. Na verdade, mais da metade de sua fortuna estava sob os cuidados de Pakura naquele momento. Obrigado, Kazuyama. Com esse dinheiro, Aiko finalmente poderá lidar com os radicais da vila. Quanto à identidade de Yujito, Aiko e eu entendemos, manteremos isso estritamente confidencial. Ninguém entendia a situação financeira de Takigakuri melhor do que Konan. Ela cuidava de todos os gastos, e o fluxo constante de contas lhe causava enxaquecas diárias. Depois de deixar Konan e Yujito em Takigakuri, Kazuyama levou Pakura para aproveitar um tempo na Terra do Gelo. Eles raramente tinham a oportunidade de viajar, então iriam aproveitar ao máximo essa chance. Sabe, eu percebi uma coisa. Você é realmente ousado. Você simplesmente saiu andando com o Jinchuriki como se nada tivesse acontecido? Pakura segurou o braço de Kazuyama enquanto caminhavam pelas ruas nevadas, sentindo frio. Comparada às eternas tempestades de areia de Tsunagakuri, essa neve era algo que ela realmente podia apreciar. São só os Duas Caudas. Você se esqueceu de quem é o seu homem? Kazuyama deu um sorriso presunçoso, e a aura de uma besta com cauda surgiu repentinamente de dentro dele. Ao ver aquela cara de convencido, Pakura imediatamente demonstrou um movimento que todas as mulheres parecem dominar instintivamente, a técnica de beliscar a cintura. Aquele único movimento fez Kazuyama cambalear, sua fachada de orgulho despedaçada pela dor aguda. Após 3 dias de diversão, Kazuyama finalmente trouxe Pakura de volta para a vila. Assim que retornou, a Anbu o convocou ao escritório do Hokage. E assim que entrou, sentiu vários pares de olhos fixos nele. Em seguida veio
veio um resmungo frio. Sua missão está cumprida, mas você não voltou para a aldeia. Onde você esteve? Você não sabe que o dever de um ninja é priorizar sua missão? Kazuyama seguiu a voz e viu Danzou olhando para ele com raiva. O resmungo tinha vindo dele, mas Kazuyama não se deu ao trabalho de responder. Danzou tê-lo como alvo não era novidade, e Kazuyama se considerava generoso o suficiente para não se importar. Afinal, ele já havia eliminado vários agentes da raiz. Se Danzou quisesse debochar um pouco, que assim fosse. Mas da próxima vez que Danzou ultrapassasse os limites, ele veria até onde Kazuyama iria. Além de Danzou, o escritório abrigava os 2 conselheiros e um membro da Anbu, Midori, o atual chefe da divisão Anbu. Chega, Danzou. Kazuyama, relate a situação em Amegakure. Hiruzen lançou um olhar rápido para Danzou antes de se virar para Kazuyama, solicitando um relatório da missão. Afinal, Amegakure era a principal preocupação. Amegakure, certo. Eu lutei contra Anzo. Quanto ao caos, fui eu que usei clones. Quando você está tentando enfrentar Anzo em sua própria aldeia, semear a confusão é a estratégia mais eficaz. Kazuyama foi breve e direto em sua resposta, mas o silêncio na sala deixou claro que ninguém estava satisfeito. Hiruzen olhou para ele por um instante, depois continuou. As informações que recebemos sugerem que Amegakure sofreu grandes danos. Não apenas a fortaleza de Anzo foi destruída, mas houve relatos de algo semelhante a cristais. Kazuyama, essa era sua habilidade? Sem hesitar, Kazuyama sentiu com a cabeça. Ele não via mais necessidade de esconder sua liberação de cristal. Com sua força atual, sua segurança pessoal não era um problema. Além disso, a aldeia sempre o tratara bem. Ele sabia que não o condenariam por guardar segredo sobre sua carta na manga. Sim. É uma nova Kekkei Genkai que desenvolvi. Uma fusão dos atributos da água e do vento, liberação de cristal. Graças a esse jutsu, consegui enfrentar Anzo de igual para igual. Foi aquele cristal que derrubou sua fortaleza. Com um movimento rápido da mão, um cristal impecável se formou na palma da mão de Kazuyama, brilhando à luz com um arco-íris de reflexos. Os outros ficaram claramente atonitos com a cena. Mas o momento foi interrompido pela gargalhada alta e sonora de Hiruzen. Excelente. Os filhos de Konoha são realmente extraordinários. Para criar um Kekkei Genkai completamente novo, Kazuyama, seu talento é verdadeiramente notável. Era fácil perceber o quanto Hiruzen estava satisfeito. Aos seus olhos, Kazuyama estava firmemente do seu lado, ou pelo menos era o que ele acreditava. Mas do outro lado da sala, a expressão de Danzou escureceu, sua respiração ficando mais pesada ao ouvir a menção da liberação de cristal. Capítulo 439. Kazuyama Gecko deu de ombros casualmente, completamente sereno, embora no instante em que abriu a boca, estivesse totalmente convencido. Não, Lord Okage, o senhor é muito bondoso. Minhas habilidades insignificantes jamais se comparariam às suas, afinal, você é o lendário instrutor de ninjutsu. Além de ser imensamente poderoso, você também treinou os famosos Konoha Sannin, que abalaram todo mundo ninja. Que feio, quem não conhece a sua reputação? Lisonja de nível arco-íris absoluto. E a julgar pelo sorriso radiante de Hiruzen Sarutobi, estava sendo recebida com perfeição. Danzou, por outro lado, parecia que seu rosto havia sido arrastado pelo fundo de uma panela, enquanto os 2 conselheiros e a comandante da Anbu, Midori, exibiam expressões idênticas de consternação e silêncio. Chega, você não precisa bajulá-lo, nem tentar agradá-lo, interrompeu Tatani Koharu. Conte-nos o que você realmente fez em Amegakure. A vila está em quarentena total, precisamos de mais informações. Ela trouxe a conversa de volta ao assunto em questão. Kazuyama estalou os lábios e praguejou silenciosamente, raposa velha. O silêncio reinava na sala. Todos os olhares estavam voltados para ele, até mesmo Hiruzen havia parado de sorrir, sua expressão agora completamente séria. Sabendo que não podia mais se esquivar, Kazuyama começou a contar sua história. Muito bem, já que todos vocês estão morrendo de curiosidade, vou ser breve. Primeiro, usei a tática de assédio. Infiltrei-me usando a fuga transparente e, em seguida, ataquei o castelo de Anzo com uma onda de serpentes contorcidas. Você sabe como funciona a minha técnica de invocação? É tudo sobre cobras. Dei uma lavada completa no castelo dele, por assim dizer. E essa nem é a melhor parte. Eu equipei as cobras com lacres de armadilha e etiquetas explosivas. Que feio. Se eles quisessem detalhes, ele lhes daria algo que os deixaria arrepiados. E de fato, assim que Kazuyama descreveu o enxame de cobras, todas as expressões na sala mudaram, inclusive a de Hiruzen. Suas expressões variavam de vazias e impotentes a genuinamente atonitas. Mesmo sem ler mentes, Kazuyama conseguiu adivinhar o que todos estavam pensando. Esse garoto realmente não pensa como um ser humano normal. Mas ele não tinha terminado. Essa foi apenas a primeira rodada. Tirei alguns dias para descansar. Invocar tantas cobras não é exatamente fácil. E claro, Anzo e sua equipe tiveram que lidar com os cadáveres das cobras. Alguns dias depois, voltei a bater a porta. Desta vez, sem cobras. Em vez disso, No meio da frase, Kazuyama tirou um frasco vazio de suas vestes e o colocou sobre a mesa. Este produto é do Orochimaru. Atrai insetos, é extremamente eficaz e abrange uma ampla gama de espécies. Despejei tudo no castelo de Anzo. Então esperei até que os insetos infestassem o lugar. Assim que começaram a rastejar, usei a liberação de cristal para dar uma pequena repaginada no castelo. Enquanto falava, Kazuyama pressionou a mão direita contra a mesa de Hiruzen. Um instante depois, um deslumbrante unicórnio de cristal emergiu da superfície, transparente e brilhante à luz. De uma ornamentação deslumbrante. E totalmente absurdo. As expressões na sala atingiram novos níveis de incredulidade. Até mesmo as bocas de Omura Mitokado e o Tatani Koharu começaram a se contrair incontrolavelmente. Eles ficaram seriamente tentados a abrir o crânio de Kazuyama para ver o que estava acontecendo lá dentro. Quem foi que pensou em algo assim? Inundar o castelo de um cara com insetos e depois redecorá-lo com esculturas de cristal? Não é de admirar que Anzo tenha perdido a cabeça. Quem conseguiria tolerar um delinquente invadindo sua casa, soltando cobras, jogando isca para insetos e depois remodelando o lugar como um designer de interiores entediado? Principalmente quando o produto final nem sequer podia ser visto direito. Depois daquela missão, imaginei que Anzo estaria em alerta máximo, então fiquei na minha por um tempo. Mas eu tinha tempo de sobra, então consegui um emprego no mercado negro. Vocês todos sabem como isso terminou, então vou pular a recapitulação. Quando voltei para Amegakure nem me preocupei em me esconder. Simplesmente usei a fuga transparente para entrar sorrateiramente e fui direto para o castelo de Anzo. Quer dizer, o cara é um suposto semideus do mundo ninja. Qualquer coisa que não fosse um ataque direto teria sido um insulto. Então sim,
Nós lutamos. É isso. Sério. Será que esse cara consegue se ouvir? A boca de Hiruzen Sarutobi se contraiu. Ele enfiou o cachimbo na boca e deu uma tragada forte para disfarçar o constrangimento. Mas por dentro, ele estava completamente sem palavras. Esse garoto sabia muito bem quem era Anzo e mesmo assim conseguiu fazer tudo aquilo? Se fosse ele no lugar de Anzo, até ele teria caçado pessoalmente Kazuyama Gekko. Ain. Ele ficou tão agitado que acabou se engasgando com a fumaça. A crise de tosse foi suficiente para trazer todos na sala de volta à realidade. Eles se viraram para olhar para Kazuyama, cada um com uma expressão indescritível. Se tivessem que descrevê-lo, diriam que Kazuyama não parecia mais humano. Ele realmente fazia jus ao seu apelido. Um fantasma. Não, um demônio. Um demônio sem compaixão nem limites. Tudo porque Anzo o havia escolhido como alvo durante a guerra. E o que Kazuyama fez? Ele se ofereceu como voluntário para a missão e em seguida, desencadeou uma campanha de caos tão devastadora que provavelmente levaria anos para Anzo se recuperar. Muito bem, Kazuyama Gekko. Você fez um excelente trabalho nesta missão. Você pode descansar na vila por enquanto. A Academia Ninja também precisa de você de volta para as aulas. Sakumo já reclamou comigo mais de uma vez sobre ter perdido um de seus melhores professores. Kazuyama sorriu. Ele sabia que o que acontecesse a seguir não era da sua conta, então se virou e saiu do escritório do Hokage. Assim que ele se foi, Hiruzen deu outra tragada profunda. Todos vocês ouviram. Kazuyama Gekko fez um trabalho excelente nesta missão. Claro, os métodos foram, bem, melhor não entrarmos nesse assunto. Missão cumprida, é isso que importa. Os ninjas eram julgados pelos resultados. Independentemente do que dissessem, Kazuyama havia cumprido a tarefa de desestabilizar a Megakuri de forma impecável. Só um monte de truques sujos. Hiruzen, é isso que você chama de uma das estrelas em ascensão da vila? Para mim, ele parece mais um bandido. Continuo afirmando que você deve transferir Kazuyama Gekko para o meu comando. Eu ensinarei o que um ninja deve ser. Desde que Kazuyama abriu a boca, Danzou parecia prestes a explodir. Agora, finalmente, ele deixou escapar tudo. Mas Hiruzen não respondeu com uma repreensão direta. Porque, sinceramente, até ele teve que admitir. Os métodos de Kazuyama não eram exatamente dignos. Ficar à espreita do lado de fora da casa de alguém para soltar cobras, insetos e cristais. Que tipo de pessoa pensaria em uma coisa dessas? Ainda assim, Kazuyama estava do lado dele. Ele tinha que defender seu povo. Se fosse preciso, ele simplesmente pediria para Midori colocá-lo na linha. Danzou, simplesmente deixe isso para lá. Kazuyama Gekko é da Anbu. Qualquer disciplina deve vir da Anbu. Você se concentra em treinar sua divisão raiz. Capítulo 440. Danzou estava furioso, absolutamente fervendo de raiva. Na operação em Amegakuri, seu subordinado Aburami Ryoma e 10 membros da raiz haviam sido eliminados. Não pergunte como ele sabia que eles estavam mortos. Com o tipo de condicionamento que ele incutiu na raiz, se algum deles ainda estivesse vivo, teria rastejado de volta para a base. Mesmo que isso significasse arrastar as próprias entranhas. Kazuyama Gekko estava de volta. Eles não. Isso lhe disse tudo o que precisava saber. E o pior de tudo, eles tinham sido eliminados pelo próprio Kazuyama. Ele tinha Kazuyama em vista desde o início, mas as coisas saíram do controle rapidamente. Não só ele não conseguiu recrutá-lo, como a situação ficou tão fora de controle que Kazuyama acabou do lado oposto. Foi frustrante, mas Danzou Shimura não era o tipo de homem que se detinha em um único fracasso. Tudo bem, tanto faz. Tenho outros assuntos a tratar. Estou de saída. Mas Hiruzen, em relação à trégua, continua a manter a minha posição. Hiruzen Sarutobi observou Danzou partir, compreendendo perfeitamente o que ele queria dizer. Danzou não queria paz, ele queria aproveitar a vantagem de Konoha enquanto eles tinham o ímpeto necessário. Infelizmente para ele não era ele quem estava no comando. A paz não vem facilmente e eu não vou mergulhar a aldeia de volta na guerra por um capricho. Koharu, redija o acordo de trégua. Eu entregarei a propriedade do daimyo. A propósito, o daimyo já enviou notícias sobre o novo Hokage? O Tatani Koharu balançou a cabeça. Parecia que o daimyo ainda não havia tomado uma decisão. Hiruzen assentiu com a cabeça sem pressa alguma. Ele confiava que o daimyo tomaria a decisão certa. Entretanto, Kazuyama Gekko já havia saído do escritório do Hokage num instante com o deus voador do trovão e ido direto para casa, sem alarde, sem demora. Ele sabia que os dias seguintes seriam mais tranquilos. Com a guerra chegando ao fim, finalmente era hora de começar a traçar seus planos. Mas ele mal teve tempo de se sentar antes que uma voz estridente quase estourasse seus tímpanos. Kazuyama, meus insetos. Estou morrendo de fome. Anda logo. Você está de volta à aldeia. Eu quero insetos. A fome podia enlouquecer qualquer um, e para uma besta com cauda não era diferente. No momento, Shoumei estava completamente selvagem por causa da inanição. Sem outra opção, Kazuyama teve que correr para o complexo do clã Aburami para encontrar algo para comer. Os Aburami viviam nos arredores da aldeia, mais perto da floresta. Uma necessidade, já que criavam insetos e precisavam do ambiente certo para isso. Usando o olfato de Shoumei, Kazuyama procurou especificamente os insetos mais gordos e suculentos que conseguiu encontrar, o que deixou Shoumei tão feliz que ele não conseguia parar de rir. Mas enquanto procurava, Kazuyama parou de repente. Ele avistou alguém familiar, Shibi Aburami, o futuro chefe do clã Aburami. E ao lado dele estava outra pessoa em alta, serena e com o rosto completamente impassível. Kazuyama não reconheceu o outro homem, o que aguçou sua curiosidade. Shiei, você está mesmo decidido a fazer isso? Ingressar na raiz não é uma decisão a ser tomada de ânimo leve. Shibi abaixou o inseto que tinha na mão e olhou para o seu companheiro de clã com uma seriedade rara. Shiei Aburami? Aquele nome fez com que Kazuyama erguesse as sobrancelhas. Ele sabia o nome, e metade da aldeia também. Representava a força de combate de elite. Ele era um Jounin completo, não apenas um Jounin especial. Diferentemente da maioria do clã Aburami, que criava Kikaishu, Shiei criava uma linhagem altamente especializada de insetos venenosos em nanoescala, e havia desenvolvido imunidade pessoal ao seu veneno. Qualquer outra pessoa infectada morreria devido à destruição celular massiva. Esses insetos só conseguiam sobreviver dentro de células vivas, onde se reproduziam decompondo-as. Assim que o hospedeiro morria, os insetos também morriam. Criaturas aterrorizantes que fizeram de Shiei um lutador verdadeiramente letal. E no futuro seu filho também serviria na raiz.
Kazuyama não esperava que o pai também se alistasse. Tatsuma está morto, e Danzou pediu à vila que enviasse outro ninja para se juntar à raiz. Shibi, você vai ser o próximo chefe do clã, então eu vou. A voz de Shiei Aburami era calma e direta, mas o que ele disse era verdade. Tatsuma Aburami havia sido o representante do clã Aburami na raiz. Agora que ele estava morto, era dever deles enviar alguém em seu lugar. Essa era a responsabilidade que seu clã tinha. Kazuyama, aquele Tatsuma era o que você eliminou. Crocante. Shoumei perguntou casualmente enquanto mastigava um inseto. Kazuyama Jeko assentiu em resposta. Ele realmente havia se esquecido do acordo do clã Aburami com Danzou. Se tivesse se lembrado, talvez tivesse poupado Tatsuma. Aqueles insetos venenosos não eram brincadeira. Até ele os achava aterrorizantes. Muito bem, Shoumei, chega de insetos. Vamos embora. Acho que a aula da Pakura está quase terminando. Após saciar a fome de Shoumei, Kazuyama Jeko usou mais uma vez a técnica do deus voador do trovão e desapareceu. Naquela noite, após o jantar, Kazuyama Jeko chamou Ayate Jeko para vir até sua casa. Ayate, eu sei o que você anda aprontando. Você pode treinar Kinjutsu, mas não pode negligenciar seu Kekkei Genkai e Ninjutsu. A partir de amanhã, sua cunhada e eu treinaremos você. Se você não atingir nossos padrões, eu mesma interromperei seu treinamento de Kinjutsu. Como irmão mais velho, Kazuyama não tinha intenção de deixar Ayate seguir o mesmo caminho que ele próprio havia trilhado. Ayate, ainda satisfeito com a refeição, ficou paralisado. De repente, sentiu como se toda aquela comida deliciosa tivesse se transformado em cinzas em sua boca. Desamparado, ele olhou para Ibizami e Ebizu ao seu lado. Mas os dois apenas reprimiram uma risada, claramente sem nenhuma intenção de intervir. Entendi. Você quer que eu treine ninjutsu? Eu vou treinar, tá bom? Está feliz agora? Satisfeito com a resposta, Kazuyama Jeko assentiu com aprovação. Os dias transcorreram pacificamente. Uma semana depois, a vila finalmente recebeu uma mensagem muito esperada da mansão do Daimyo. O novo Hokage foi escolhido. Naquele dia, todos os ninjas da vila se reuniram instintivamente do lado de fora do prédio do Hokage. Todos sabiam o que significava a chegada de notícias do Daimyo. Dentro do escritório, Hiruzen Sarutobi abriu o pergaminho trazido pela Ambu, com as mãos tremendo de excitação. O pergaminho continha apenas 4 caracteres. Mas esses 4 personagens fizeram Hiruzen cair na gargalhada. A inscrição dizia, Namikaze Minato. Ha 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 ha. Eu sabia que meu julgamento estava correto. Divulguem a notícia. Namikaze Minato se tornará o 4º Hokage. A cerimônia de posse está provisoriamente marcada para daqui a um mês. Com a risada contagiante de Hiruzen ecoando pelo escritório, a notícia de que o relâmpago amarelo, Namikaze Minato, se tornaria Hokage se espalhou como fogo em palha pela vila. Num instante, toda a aldeia explodiu em alegria e celebração. Pouco tempo depois, tanto Iwagakure quanto Kirigakure assinaram os acordos de cessar-fogo. A terceira grande guerra ninja havia oficialmente terminado. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir os novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá.